Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast Irmãos Lourenço. E o meu nome é Lucas Lourenço. Eu sou o Monark. Tô brincando, pessoal. Já vai começar o episódio 4 já sendo cancelado. Marco Lourenço aqui. Sejam bem-vindos ao podcast Irmãos Lourenço. E hoje nós vamos falar sobre o assunto mais comentado, mais hypado da internet, que não é Big Brother, né? É o que, Lucas? Dinheiro. Dinheiro, din-din, money, aquilo que as pessoas gostam, né? Verdinhas, bufunfo. Exatamente. Só que aqui no nosso podcast, né, é um podcast de reflexão, onde a gente traz ideias filosóficas, né? Filosóficas. Nossa, agora foi longe. Filosóficas. Ideias filosóficas aqui, onde a gente discute sobre conceitos, ideias, né? A gente traz aqui, a gente tenta explorar, né, o conceito daquilo ali, trazer insights, né? Mindset. Refletir sobre os assuntos da parada, né? E hoje, na verdade, a gente quer trazer um pouco sobre o que significa o dinheiro, né? O que representa o dinheiro, não só na questão monetária, física, mas como que as pessoas veem o dinheiro, né? Riqueza em si, né? Enfim, vamos ver o que vai dar aqui. Nosso podcast é meio aleatório, nós vamos trocando ideia e vamos vendo o que vai dar, né? Mas aí, Lucas, começa aí. Na sua opinião, o que é o dinheiro, né? Basicamente, podemos definir o dinheiro como algo que você troca, né? Um poder de troca entre duas coisas, né? Você quer alguma coisa e você utiliza essa ferramenta, né? Que é o dinheiro, para conquistar aquilo que você necessita, né? Que antigamente era utilizado, né? Antes do dinheiro, né? Era utilizado o escambo, né? Quando você queria alguma coisa, você tinha que trocar algo por outra coisa. E aí criaram, né, o dinheiro como uma ferramenta de troca, né? Para facilitar as transações comerciais. Mas lógico que isso é um ensinamento mais técnico, né? Hoje o dinheiro está atrelado a muitas outras coisas, além de ser uma ferramenta, né? Só que para a grande maioria das pessoas, elas enxergam o dinheiro como algo negativo, né? Algo que cria sentimentos ruins, como a ganância e muitas vezes o medo. Mas fala aí, e para você, o que você entende que é o dinheiro? Eu acho assim que o dinheiro ele veio, como você falou, para substituir a troca, né? Porque acaba que é muito difícil, né? Primeiro que quando a gente fala de escambo, né, a gente tem que entender que para existir escambo, todo mundo tem que produzir alguma coisa, né? Justo. Uhum. Então, quando você tem uma sociedade que tem menos pessoas, é mais fácil, né? Porque você tem um cara ali que produz um algodão, outro cara que produz feijão, arroz, né? E por aí vai, né? Um produz tecido, enfim, né? Só que quando você cresce numa sociedade, é um pouco mais complicado você traduzir essa ideia de escambo, né? Porém, o escambo, de certa forma, se a gente for entender que escambo é a troca de algo por algo, né? Ele não foi totalmente eliminado, né? Porque hoje a pessoa, ela troca o tempo dela, vamos dizer assim, pelo dinheiro. Ou ela troca o serviço pelo dinheiro, né? Ou ela troca, sei lá, um produto, mão de obra, enfim, né? Então, na verdade, o escambo continua pertencente, né? Tô fazendo uma análise filosófica em cima do escambo, né? Certo. Claro que deve ter o significado de dicionário, eu não sei exatamente se vai ser essa mesma coisa, né? Mas o que eu quero dizer é que a troca, ela continua existindo, né? Só que a moeda, ela vem para poder, como é que fala? Igualar as coisas, né? Porque imagina, quão difícil é você determinar o que vale mais, né? Porque imagina o cara lá, um cara produz algodão, o outro produz feijão, né? Como que fica essa troca, né? É um pouco complicada. Quanto que vale um quilo de arroz em relação a um quilo de algodão? Um quilo de feijão em relação a um quilo de algodão? É um pouco complicado você determinar as coisas assim, né? Se você for analisar produto por produto, né? E aí eu acredito que assim surgiu o valor monetário, né? O dinheiro, né? Que na verdade por muito tempo foi o ouro, né? Tô errado? Não, tá certo. Então assim, por muito tempo foi o ouro, né? Que virou Outros metais também, né? outros Não só o ouro. metais, mas principalmente o ouro, que é as moedas de ouro, né? Que foi surgindo, a troca do ouro, né? Em si, enfim, assim, no geral, né? E aí surgiu outros metais, provavelmente. Porém, o ouro se tornou um recurso escasso, né? E aí ele deixa de ser esse valor monetário e passa-se a existir uma moeda, né? Eu não sei, cara, eu não entendo muito assim de história para entender tipo
quando surgiu a primeira moeda, qual foi a primeira moeda, eu não sei falar, né? Eu sei que no Brasil não foi, né? Porque a gente já foi colonizado, né? Então já vem uma moeda de fora, não sei se era o euro na época, né? Se já existia o euro, se era Libra, não sei exatamente qual foi a primeira moeda que veio a surgir para depois vir no Brasil. Porque no Brasil ainda, quando foi colonizado, eram os índios, né? Inclusive, quando chegaram os portugueses aqui, a troca era muito forte. E era uma coisa que foi muito injusta. Por exemplo, tem a passagem que a gente fala que eles trouxeram espelhos, né? E trocava espelho, sei lá, por pau-brasil. Trocava espelho por ouro, né? Porque o Brasil tinha muito ouro, né? Sim. Então foi sendo explorado ali, foi sendo tirado esse dinheiro esse dinheiro, né? Esse metal precioso, né? Que na época eu não sabia se era precioso, mas era bonito, era diferente, né? E depois as pessoas foi dando valor, né? Mas era uma troca injusta, né? Um espelho em troca, sei lá, de 1 quilo de ouro, por exemplo. Completamente. Mas é que os índios não tinham essa noção, né? De que o ouro era algo valioso, né? E nunca houve malícia, né, por parte dos índios em entender que realmente aquilo ali tinha algum valor significativo, né? Totalmente. Porque basicamente eles utilizavam o ouro como mesma forma de joias, né? Basicamente Sim. achavam lindo e utilizavam como enfeite. Como enfeite. Mas por isso que eu tô falando, isso eu digo que o escambo é muito difícil, entendeu? Porque como determinar o valor das coisas, percebe? Inclusive, às vezes eu fico uma paranoia, né, de pensar, tipo, qual foi o primeiro preço de cada coisa, né? Porque hoje tem órgãos, né? Então, por exemplo, GPM, né? É um órgão, não vou falar um órgão, né? Mas existe um órgão que tem esses índices, né? GPM, PCA, né? Então, o GPM é o índice geral do preço médio. Isso. O IPCA é preço amplo, né? Que tem a ver com a inflação, que esse aí quem controla mais é o governo, né? Mas o IGPM ele é baseado na média, né, de compra e venda, né, das coisas, né? Que se aumentou ou não aumentou, né? Ele vai vendo o que aumentou, a variação, né? Eu não entendo bem de índice, né? Na verdade, esses índices, né, eles foram criados pela Fundação Getúlio Vargas, né? Então, é utilizado como métrica geral para diversas coisas, né? Total. Então, não só o governo que utiliza e tudo mais. Sim. Não, o GPM é mais real, né? O GPM, na minha opinião, ele é totalmente real. Porque o IPCA, pelo que eu entendo pouco disso, ele é muito manipulado, né? Pelo governo, né? Agora o GPM não, né? O GPM ele pega exatamente a variação das coisas, né? Os dois são feitos pela Getúlio Vargas, né? Então, no caso, é uma instituição, né, que ela é privada. Então, não entra, no caso, o governo. Não entra. O governo entraria o IBGE. Mas por que o IPCA fica muito abaixo? Não, IPCA não, cara, eu tô confundindo. Qual que foi o índice do... É o IPCA mesmo? Não. Tem o IPCA, o IGPM, INCC. Não, o índice da inflação. Quem que controla o índice da inflação? É a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Por que tem essa discrepância muito grande? Isso eu não entendo, saca? Exatamente. Porque quando a gente fala assim, se a gente analisar, exemplo, no último ano, eu sou leigo, tá? Em economia, assim, eu tenho a noção básica de negócios, né? Sim, mas quando entra em economia, então eu posso estar falando alguma besteira aqui. Mas eu falo assim, por que se você pegar a média, por que o GPM dá 33 e por que o IPCA dá 10, 11, né? É por conta que cada um tem o seu parâmetro de análise, entendeu? Então, por exemplo, se eu não me engano, o IPCA ele calcula até 20 ou 60 salários mínimos. Eu tenho que olhar no detalhe. Lembrando que eu não sou economista, tá, pessoal? Então, assim, a disparidade é em relação à métrica utilizada. Entendi. Entendeu? Em questões salariais. Entendi. E também de acordo com cada setor. Então, por exemplo, o INCC... não, isso aí é óbvio, ele né? é de acordo isso com eu já o setor. entendo que é a minha área, né? Entendeu? INCC é compra e venda do mercado civil, né? Sim. Não só compra e venda, mas, por exemplo, se reajusta o salário, exemplo, em março, por que o INCC geralmente dá mais alto, né? Porque em março tem reajuste salarial dentro da construção civil, né? Então isso faz com que dispara o reajuste do INCC, porque se aumentou o salário, teve essa variação, né? Basicamente é uma variação, né?
o pico, vamos dizer ali, né? Vamos supor que o tijolo era, vamos supor, R$ 5. E aí começou a vender por 6. Aí faz essa variação, né? Só que isso é masterizado em N tipo de coisas que vai ser envolvido no mercado civil, por exemplo, né? Areia, tijolo, ferro, alumínio, tudo que tem a ver com o mercado de construção civil. Isso. Vai fazer uma média do que subiu, né? Do índice médio, vamos dizer assim, né? Tipo, ó, Entre o um mais mês e outro. barato, Qual foi a variação entre o um mais mês e o barato outro e o mais desses caro, produtos, né? assim. Então, sei lá, tem gente vendendo e comprando a 4, o ferro a 4, vamos supor, tô chutando aqui, eu não tenho nem noção. A 4 e tem gente vendendo a 6. Aí ele vai fazer uma média disso aí e vai ver quanto que subiu, quanto que não subiu, se caiu, né? E a média geral de tudo que envolve a construção civil, né? Na verdade, envolve dados, né? Basicamente, eles saem a campo, pegam esses produtos, né? E fazem a variação entre um mês e o outro para identificar o quanto que teve de diferença percentual. E aí, isso eles fazem uma média e isso é o índice, né? Que inflacionou ali naquele mês ou não. Entendi. Entendeu? E aí, eles vão acumulando, né? Então, acumulado de 12 meses, 24, 36. Isso. Entendeu? Aí assim, o que é estranho, né? Que a gente sempre, às vezes a gente ouve falar, é que a inflação, que é o índice que mede a inflação do país, às vezes é mais manipulado, né? Eu não sei se é o estilo de dados que eles usam, porque não faz sentido, né? Porque se você olhar, a inflação dá só 10%, é pouco, né? Então, assim, a gente sabe que ano passado as coisas não subiu só 10%. O que acontece é que esse índice, ele é generalizado, né? Então, às vezes, se você for comprar um produto específico no supermercado, pode ser que aquele produto tenha inflacionado mais do que esse valor, entende? Então, a gente tem que entender que é uma média. Entendi. E aí, por isso que a gente tem essa impressão de que a gente chega lá no supermercado e aí um determinado produto teve uma diferença, assim, gigantesca entre um mês e o outro, entende? E aí, acaba que, às vezes, ele pode ter gerado uma inflação, né, um percentual acima do IPCA. Entendi. Entende? Do mês. Então, não dá para Mas o que justifica o GPM finalizar com 33 e o IPCA finalizar com 10 ponto alguma coisa? Que cada índice tem a sua particularidade. Ela tem ali o range, né, que é o alcance, e também tem os produtos analisados em específico. Entendi. Então, é por isso que um pode ter um percentual maior do que o outro. Entendi. Entendeu? Mas não... A minha impressão é que o GPM é mais real, porque ele está medindo o dia a dia ali do índice geral de preço, né? Do que está sendo vendido para a população. A minha visão. Posso estar falando besteira aqui, entendeu? Porque, assim, quando eu olho que o GPM deu 33%, em relação ao que aconteceu com a economia, a gente olha arroz, subiu 20, 30, né? Você vai ver, tudo subiu, carne subiu e tal. Então, e em relação ao mercado imobiliário, por exemplo, que eu vi no custo de obra, que subiu média 30% também, aqui pelo menos aqui em Goiânia subiu média 30%, a minha impressão é que é muito mais real do que o IPCA, entendeu? Essa é a minha visão. Agora, eu não entendo de índice, eu não sei como é que eles fazem essa análise e tal, né? É tudo pesquisa de campo. Pesquisa de campo, né? Aí eu não sei se pode existir uma manipulação do governo ou não. Né, para segurar a inflação, para aumentar a inflação. O que a gente ouve é que existe, né? São boatos, né? Boatos, então, assim, né? Boatos a gente vê em todas as áreas. É. Então, as pessoas tendem a falar muitos achismos. Entendi. Sobre tudo, a gente sabe muito bem disso. Então, esses achismos, às vezes, geram essas ideias, assim, de conspiração, de, nossa, está sendo manipulado, entende? Entendi. Só que quando a gente vai ver realmente os dados e como que é feito, a gente vê que não é assim, entendeu? É interessante saber disso, né? É um ponto de vista, né? Mas enfim, o que eu queria seguir nem é isso, né? O que eu queria falar é que esses índices ajudam, né, as pessoas a reajustar o preço, né? Sim, e aí acaba gerando um efeito cascata, né? Porque você tenta combater a inflação e aí você tem um reajuste, gera mais inflação. É igual o salário mínimo também. A cada ano, né, tem um reajuste do salário mínimo, né? Porque tem que atualizar conforme o que aconteceu no passado, para não perder o poder de compra, né, do funcionário. Isso aí que é uma outra coisa questionável, né? Que aí você pega um salário mínimo e corrige às vezes 5, 6%, metade da inflação, entendeu? E na verdade Não corrige a inflação 100%,
E às vezes, para mim, o que o real ainda não é a inflação. Na verdade, ele nunca vai corrigir o quanto realmente teve ali de desvalorização do dinheiro. Que também fazer isso pode quebrar empresas, né? Vamos supor. Eu não acredito que não necessariamente, mas é porque realmente tem os sindicatos que não colaboram, então é sempre um reajuste abaixo do valor reajustado ali Aí já no salário outro, mínimo. porque o Brasil tem muita gente mandando, né, cara? É muito cacete. É muita gente, é muito, sei lá, áreas diferentes, pessoas diferentes. Aí você vem cidade, estado, distrito, né? Vamos dizer assim. Então, assim, é muito complicado, é muita gente diferente, né? Então, aí vereador, governador, prefeito, que, por Cidade, estado, exemplo, federação é complicado. muita divisão, né, cara? Então, quando você vai pegar as coisas, nada é 100%, porque, tipo assim, sei lá, IPTU, tem lugar que aumentou, tem lugar que abaixou, né? Sim. Então, não é um índice, por exemplo, que era nacional. Não é um tributo universal, né? Aí é complicado. Todos os lugares Porque são iguais. tudo isso, exemplo, o salário é universal, né? Salário O mínimo salário mínimo é universal. Né? Universal não, é nacional. nacional, Vamos né? dizer assim. Isso. Aí tá. Agora, aí numa cidade, vamos voltar a juntar um número hipotético, né? Igual aqui em Goiânia, o IPTU reajustou nos bairros nobres, aumentou. Eu não sei quantos por cento, mas foi muito, né? Foi um tanto bom. E quem tinha os bairros mais econômicos, que até questionava se era realmente bairros econômicos, né? Por exemplo, Parque Amazônia abaixou, e para mim não é um bairro econômico, né? É um bairro médio, né? É porque agora ele é calculado sobre a metragem, né, do imóvel. Metragem e localização, Isso. né? As duas coisas. Na verdade, eles falam que é o CU, né? Que é o custo de unidade, né? O custo unitário lá. Eles pegam pelo valor do metro quadrado, sei lá? Será? Eles falam isso, né? Mas... Tipo, o custo da obra, né? Tipo, o custo do metro quadrado. Eu tentei calcular lá e eu não consegui chegar. Ninguém consegue, né, cara? Não consegui chegar Eu não sei se algum economista consegue. valor. Eu não entendo, eu não posso falar, né? Mas aí, por exemplo, vamos supor, só que a teoria é o seguinte. Aí vamos supor que no IPTU aumentou 20%, só que o salário é nacional, entendeu? O IPVA também é por cidade, né? O PVA, ele é estadual. O IPVA já é estadual. Que ele é um tributo estadual. Então, por exemplo, aí o estado, vamos supor, num lugar o PVA é mais caro, no outro é mais barato, né? Aí o IPTU numa cidade é mais caro, no outro é mais barato. Só que, por exemplo, o reajuste do salário é uma coisa só. É nacional. É incoerente, entendeu? Porque às vezes num lugar aumentou e no outro baixou. Então, assim, o Brasil é muito complicado, porque é muitas pessoas diferentes que definem coisas diferentes, de cada um de um jeito, e aí é tudo muito confuso. Gasolina, álcool, por exemplo, né? Você vai para São Paulo, é muito mais barato, cara. Né? Uma coisa que o Uber, por exemplo, está sofrendo é isso. Mas a questão de São Paulo já é outros aspectos. Né? Não lá sei o que é. Por conta do custo, que é mais barato. Também tem a questão da região ali, que tem um benefício fiscal, entende? Mas aí que tá, benefício fiscal. Aí já é injusto, entendeu? Se você analisar no ponto de vista. Né? Então, assim, o Uber, por exemplo, o que aconteceu com o Uber, né? O Uber, ele tem que ter uma tarifa única pro Brasil. Não tem como ele ter uma tarifa para Goiânia, uma tarifa para São Paulo, né? Aí o que acontece? Só que lá, vamos supor, eu não sei quanto que tá, mas em São Paulo, o álcool é R$4. Aqui em Goiânia é 5. E aí o cara que anda de Uber aqui em Goiânia tem prejuízo em relação ao cara de São Paulo, por exemplo. E geralmente quem vem de fora vai basear por onde? Por São Paulo. Ou pro Rio, né? Então tem essa diferença, por exemplo. Então, esse conflito que existe no Brasil, e eu entendo, porque é um país muito grande, né? Até a gente tava com esse negócio da guerra da Ucrânia e tal, a gente tava olhando o mapa, né? E observando ali. Já começou até algumas teorias, né? Vamos segregar o Brasil em 5 regiões. Então, Independência. seria o certo, né? Pra falar a verdade, assim, eu acho que a solução do Brasil seria isso. Eu acho que seria melhor, entendeu? É muito grande, é muito território para um presidente só. E essas divisões de ideias, entendeu? Porque eu tô te falando, é complicado você ter um salário nacional, enquanto várias coisas não é nacional. Tem muitas contestações, né, sobre o salário mínimo. Porque se a gente analisar ali os países de primeiro mundo, eles não têm salário mínimo. Então o salário mínimo, Sim. ele é meio que um erro
né? Muitas pessoas defendem um salário mínimo, mas ele é um erro. Por quê? Porque você estipula um mínimo para ser ganhado. Isso gera com que o empregador sempre te pague relacionado ao mínimo. Então ele sempre vai falar assim, eu vou te pagar, eu vou estipular ali que a sua profissão ela é muito básica. Então eu vou te pagar o mínimo. Entende? Então sempre fica equiparado ao mínimo. Eu vou te pagar 2 salários mínimos, vou te pagar 3, 4. Entende? Já nos países de primeiro mundo, existe a média salarial. Você paga Tanto por hora, que né? nessas pesquisas que a gente vê aí, dessas comparações, né? As pessoas utilizam a média salarial daquele país. Por quê? Porque lá o salário é pago por hora. É por hora, né? Que eles por medem, hora. né? Vou te pagar R$10 a hora. 10 dólares, no caso. É né? estipulado 5 dessa dólares a hora. forma, né? Então existe uma E o média legal salarial. que você pode trabalhar mais ou menos, né? Tipo, você Isso. pode chegar pro cara e falar, bicho, eu quero trabalhar 4 horas só. Isso. Você fala, não, eu quero trabalhar 12 horas. Não tem um limite, né? Eu trabalhei numa empresa dessa forma. E lá... Por hora? Isso. E assim, no começo é um pouco estranho, porque a gente já está acostumado com a CLT e tudo mais, né? Que a gente tem que cumprir ali aquela carga horária de 8 horas. Mas nesse caso é contrato, né? Nesse caso é contrato. Não é, tipo assim, não é igual no outro país, né? No outro país é diferente, né? No outro país eu não sei se existe um contrato igual ao Brasil, né? Mas é um pouco diferente, né? Não sei muito bem, né? Mas eu acredito que não. Mas nesse caso, no começo foi bem estranho, né, pra mim. Só que... Mas eu acho ótimo, cara. Com o tempo você acostuma, porque, por exemplo, se você tem ali as suas demandas que você tem que fazer durante a semana, já tá tudo estipulado ali, você tem um tempo livre ali pra você fazer, entendeu? Você não precisa trabalhar das 8 às 18, tira ali 2 horas de almoço, Exato. entende? Se você quiser trabalhar 4 em um e no É uma outro dia você trabalhar perca 10, de tempo pra todo mundo, né? completamente. Porque às vezes você não quer tirar horário de almoço. Isso. Você quer almoçar meia horinha. Justamente. E às vezes no meio da semana tu tem um médico pra ir, alguma coisa pra ir, ou você tem que, sei lá, ir na escola do seu filho, entendeu? Total. Então você já se programa durante a semana ali das suas demandas e aí você toca o pau. E aí basicamente, se você quiser trabalhar 4 horas num dia, no outro você trabalha 10. Ou senão no outro você trabalha 6, no outro trabalha 8, entende? O importante é você entregar as suas demandas. Entregou, fechou, você está entregando resultado para a empresa. E isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Não, eu acho que o trabalho por demanda, ele é muito mais inteligente. Ele é muito mais inteligente. Porque às vezes você tem lá um profissional que ele não tá te rendendo nada, ou às vezes a pessoa tá olhando pro teto lá, tô esperando as coisas acontecerem aqui. Entende? E você pode pagar mais, né? Porque, Isso. tipo, se você paga o cara por resultado, por demanda, às vezes você paga até mais. Isso. Porque aquele cara te entrega resultado. Com Aí, certeza. como você tem que dar o migué de que eu preciso de um cara trabalhando 8 horas por dia, que não precisa muitas vezes, você tem que pagar menos, porque você tem que prever o horário que o cara vai ficar à toa, que o cara vai ficar tomando um cafezinho. Né? Justamente. Então, e outra, além disso, né? Que às vezes poucas pessoas sabem, eu acho que quem não é empresário, a maioria não sabe. Se o cara te paga 1.200 e poucos reais, que é o salário mínimo, na verdade ele está gastando mais de 2.000, porque ele tem que pagar todos aqueles benefícios, né? Agora, se ele não tivesse esse salário mínimo e não tivesse que pagar todos aqueles imposto, 13º, não sei o que, às vezes ele poderia te pagar mais, né? Acaba que uma boa parte do salário fica mais com o governo do que com a pessoa, né? Sei lá, fundo de garantia, por exemplo. Por que você tem que deixar o seu dinheiro na mão do governo, né? Isso pra mim é completamente errado. Não faz sentido. O governo tem que te proteger, o governo tem que guardar seu dinheiro. Mas isso aí, se a gente parar pra analisar por uma questão racional, lógica, por que ele foi criado? O brasileiro ele não tem uma educação financeira, Sim. certo? Logo, ele não tende a poupar e investir o dinheiro dele. Se ele não faz isso, o governo criou essa medida aí para que quando ele for desempregado, né, quando ele for despedido, ele ter uma reserva de emergência ali para ele se sustentar. Então, o fundo de garantia ele foi criado com esse intuito. Eu Entendeu? concordo, faz sentido. Faz sentido. A questão é o que acontece. Ele rende muito pouco, Não, ele não rende nada, né? né? Basicamente isso. E também você não tem a possibilidade de resgatá-lo quando Tem você as quer. regrinhas, né? Justamente. Então, assim, isso pra mim que é é errado, entendeu? Porque você tá aprisionando um dinheiro que é teu.
Entendeu? Eu tenho um saldo lá no FGTS que eu não posso sacar. Eu tenho que esperar 5 anos para me sacar. E Entende? se tiver, né, dinheiro daqui 5 anos pra sacar. Ainda tem isso, né? Porque tá na mão do governo. Tá na mão do governo, igual a apostadoria, né? Aí nós estamos falando de um, né, que é o FGTS. É o E ainda FGTS. tem o INSS, É. que é outra coisa. Entendeu? Com certeza. Então, assim, paga 2 vezes, você põe 2 vezes o dinheiro na mão do governo. Você põe no INSS e põe no FGTS, né? E explicando, já que você falou sobre INSS, né? Vou explicar como é que iniciou. Basicamente, foi na Alemanha, onde um senhor que já estava ali de idade e tudo mais, meio que entrando no período de invalidez ali, né? Porque ele já não estava conseguindo trabalhar. Ele acabou sendo despedido da empresa, né? Então, assim, nenhuma empresa mais queria contratar ele por conta da idade e tudo mais. E aí, os colaboradores, né, os funcionários da empresa, viram que ele não tinha dinheiro, não tinha o que fazer, né? Tava bem ruim das pernas. Decidiram criar um fundo para sustentá-lo. Aí, onde mensalmente eles dariam o dinheiro deles ali, uma contribuição, para sustentar esse senhorzinho mensalmente. Então, criou-se essa cultura. Né, de recolhimento por parte de todos os funcionários para sustentar as pessoas que estão inválidas, né? E aí entra o senhorzinho nunca teve a educação financeira, né, para economizar e criar a própria reserva dele, e as pessoas que estão trabalhando sustentam as pessoas que já estão fora do mercado de trabalho, né, e não conseguem mais trabalhar, ou seja, se aposentaram, né? Então, assim, gera aquelas duas controvérsias, né? Quem que tá certo, né? De um lado, as pessoas falam que isso é errado, porque você está sustentando pessoas que deveriam ter tido uma consciência financeira economizada ali, investido e criado sua própria reserva. E do outro lado, tem aquelas que falam, olha, coitadinho, né? Ele não teve... não conseguia economizar por conta do salário ser baixo e tudo mais, e foi necessário, né, sustentá-lo ali, criando esse fundo, né, que é a aposentadoria, né? Total. E aí o que foi acontecendo à medida que foram passando os anos, né? O que é o que está acontecendo agora, né, inclusive, né? Já começou ali desde a década de 70, 80. Cada vez menos a gente tem pessoas contribuindo com a INSS, então tá diminuindo a arrecadação. Até mesmo porque o modelo de CLT ele tá acabando. Justamente. Hoje as pessoas estão... E o próprio governo, ele lascou, né? Porque ele criou, por exemplo, o MEI, para tentar regularizar as pessoas autônomo, né? E aí o MEI abriu um monte de precedente, né, cara? Então, tipo assim, porque no MEI você não paga INSS, você paga uma taxa. Você paga? Mas é uma taxa. Ele tá incluso já, né? Mas é uma taxa fixa. É uma taxa fixa. Que não sustenta todo mundo, entendeu? Não mesmo. Então, tipo assim, o cara... E o MEI ele tem limite, tá? Ele só recebe um salário mínimo. Como assim você fala? O MEI, ele só vai... Se a pessoa que se aposenta pelo MEI, ele só vai receber um salário mínimo. Não, mas o que eu falo é o seguinte. O MEI ele pode faturar até... Aumentou agora, 120 ou é 90? Não, pior que não Por aumentou. ano é quanto? Era só uma proposta. Né? Não deu certo. Não deu certo. Mas é 80 mil. É, né? 80, isso, 81. Então que dá 4 mil, né? Dá 6, né? Dá 6. 6,5. Quando você trabalha na empresa, você paga... A empresa é obrigada a pagar 11%, né? 11 ou é 20? De 20. INSS, né? 20. Agora, quando o cara é MEI, não paga esses 20, entendeu? O que eu quero dizer. Sim. Então, já diminui muito a arrecadação. É. Então, já começa a diminuir esse caixa do INSS. Concordo. Mas a criação do MEI já é outra coisa. Não, porque é o outra MEI ele coisa. foi criado para isso que você falou, né? Para regularizar as pessoas que estavam irregulares como autônomo, certo? E também como uma medida para o governo começar a arrecadar dessas pessoas, porque essas pessoas não estavam declarando nada. Total. Né? Então, assim, se o governo mostrasse, olha, pessoal, já que vocês têm tanto medo de arrecadar assim e querem continuar, se vocês não querem continuar, né, na irregularidade, vamos aqui, ó, nós temos essa medida aqui, você vai pagar só, sei lá, 50 a 60 reais, não, é perfeito. Você vai pagar de 50 a 60 reais, entendeu? Você vai se tornar regular, você vai poder emitir nota, você vai ter mais clientes, porque aí os seus clientes você vai emitir notas para os seus clientes, você vai ter fornecedores grandes, né? Porque com o MEI você consegue ter fornecedores grandes. Agora, irregular, essas empresas grandes não vão vender para irregular, entendeu? Não tem como você ter um fornecedor grande. Então,
ele veio como medida para pegar essa galera. Ah, E deu certo. Porque a cada ano são emitidos mais MEIs, mais CNPJs MEIs, né? mas o que eu falo é o seguinte, né? Hoje a gente tá vivendo uma cultura, a gente até falou nos outros episódios, do empreendedorismo, né? Então, tipo, muita gente tá saindo do mercado tradicional do CLT e começando E a prestar começando serviço, a prestar entendeu? serviço. Como contrato, Isso. abrindo seu CNPJ E isso diminui a arrecadação. normal, Simples Nacional, Aham. né? Porque, vamos supor, quando você emite uma nota no Simples Nacional, você não emite pro INSS. Uma parcela vai. Aham. Dos 8, por exemplo, do Simples Nacional vai pro INSS? Vai. É porque, Ah, tá. por exemplo, como você paga a DAS, né? Então você paga um conglomerado de tributos. Mas é um ponto alguma coisa, não é? Isso, é bem- pouco, é. é menos, Então, né? assim, 1% vai para a Receita Federal, né, que é Entendi, o IR, 1% vai para a Previdência, Show. entendeu? Vai para vários setores, para vários tributos, na verdade. Enfim, Perdão. também, né? Isso não tem nada a ver com o assunto, né? É. Mas resumindo, Então, assim, a minha visão é que tá diminuindo a arrecadação do INSS. Sim, aham. É minha visão. Talvez tô falando Não, besteira. realmente está diminuindo a arrecadação e aumentando os pagamentos. Então, se você está diminuindo a entrada E tem muita gente aumentando a aposentando, né? saída, tem. E o que acontece Isso é a tal da reforma que eles falam e não conseguiu, é né? porque a reforma ela só serve para estancar por um certo tempo. Entendi. Mas daqui a algum tempo, realmente vai ser necessário fazer uma nova reforma para estancar de novo o buraco. Entendeu? Então, por O exemplo... problema é que as pessoas... Exemplo, né? Antigamente aposentava com 65, Sim. 65, né? E hoje o povo tá vivendo até 100, velho. É. Entendeu? Então, no mínimo, 80. Hoje a média já subiu pra 80, né? Então é muito tempo o cara recebendo o seguro-desemprego, né? Então, Seguro-desemprego? Não, a aposentadoria. Desculpa. Aham. Aposentadoria. É. Então, assim, o cara vai ficar muito tempo parado, né? Mais 15 anos, são 15, 20 anos, os caras às vezes ficam 30 anos. Imagina tanta gente que vai estar aposentando. Então, acho que o problema é do teu caixa também, né? Ter essa Sim. grana, né? E, assim, para trazer mais dados, 55% dos pagamentos que ocorreram no ano passado pelo governo federal foram de previdência. Gastos com previdência. Então, ou seja, você está lá arrecadando, mais de 50% tá indo para pagar a previdência. Só para pagar as pessoas aposentadas. Isso. Não só isso, né? Entra também o aí que você falou, aposentados, como auxílio-doença, outras Doença coisas. Mas em e grande parte são sim. pessoas que perdem membros, essas coisas também Isso, entram na Previdência, né? Mas grande parte realmente são os aposentados, né? Eu não acho que é ruim, sabe? Tipo, eu também não sei qual que é a solução. É fácil falar também, né? Agora, dar a solução é diferente, né? Porque às vezes a gente só critica também, mas eu não sei falar. Na verdade, a gente não tem uma solução, né? Eu não sei se por exemplo, o privado tem condição de manter isso também. Né? Você fala na previdência privada? Tem condição de manter o país inteiro? Não sei. Porque a previdência privada já é outra coisa, né? Basicamente, você que pega o seu dinheiro e dá pro banco. Fazer essa previdência. Mas será que o banco consegue sustentar isso? Não, também não. O país inteiro, entendeu? Se todo mundo fosse aposentar pelo banco, previdência privada, será que o banco consegue sustentar esse pessoal no médio e longo prazo? Porque no curto prazo é de boa, entendeu? Agora, e no médio e longo prazo, quando isso começar a acumular? Né? Porque o banco vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para sustentar, né? Sim. Entendeu? E assim, no caso das previdências privadas, muitas pessoas estão tomando consciência e tirando seu dinheiro de lá. Que é arriscado? Não é que ele é arriscado, é que a rentabilidade é muito baixa, né? Entendi. Mas Porque tem que ser, né? Tem que ser. Porque como é que o banco vai sustentar isso? Justamente. Entendeu? Só que aí o banco pega o seu dinheiro e Tem coloca... regras também em cima disso, né? Claro. Tipo, esse dinheiro... Ele é destinado para isso e isso e isso, né? o banco Então... não pode fazer qualquer operação com Não. essa grana, não é? Não, Tem isso, não tem? Tem sim. E assim, mas de qualquer forma, o banco lucra muito com previdência privada. Uhum. Então, assim, é um prato cheio para eles. Eles adoram. Porque demora, né? Previdência privada. Pra E ele tirar dinheiro do bolso. É, É e igual aí- seguro. Isso. Então, o principal argumento deles é que você pode colocar a sua previdência, PGBL, na declaração de imposto de renda e você vai ter um desconto, entendeu? Na sua declaração. E as pessoas acham o máximo e tal. E acabam comprando esse tipo de investimento, né? Investimento. Total. Então, assim,
Pra mim, não faz o menor sentido você fazer uma previdência privada. Uhum. Entende? Só quem vai sair lucrando é o banco. Mas e aí, aí voltando para a ideia da liberdade, né? Eu não sei como, cara, economicamente eu sei a base de negócios, né? Que tem a ver com negócios e tal. Mas eu não sei, por exemplo, eu não sei como é que é nos Estados Unidos, eu não sei como é são os países da Europa em relação a isso, né? Como é que as pessoas fazem lá? Lá tem previdência privada? Você sabe? Existe também esse produto. Também tem, né? Não, privada não, a pública, né? Tem também. Tem também. Tem também. Uhum. Mas lá é criada uma outra consciência, né? As pessoas, assim, se você olhar, 70% das pessoas investem, né? Quando... Pois é, mas é muito complicado, né? Porque, tipo assim, lá no Brasil, por exemplo, vamos citar os Estados Unidos aqui. Quantas pessoas estão na Bolsa dos Estados Unidos, porcentagem? Uns 70%. E aqui no Brasil é 10? 1,5%. 1,5, né? É pouco demais, né? Mas a questão é o seguinte também. Vamos supor que o cara decide aposentar só investindo na Bolsa, né? No médio e longo prazo não vai ter muita gente perdendo essa grana e ficando sem nada? Somente se você cair nos efeitos especulativos. Mas quando a gente fala da massa, a maioria das pessoas que não tem nenhuma educação financeira, ela naturalmente vai cair nesses efeitos especulativos, você concorda? Concordo completamente. Então é muito difícil a gente defender a liberdade pensando no dia de hoje, entendeu? Porque é lindo você falar assim, vou aposentar na bolsa e tal. É maravilhoso você falar isso. Mas eu te dou até uma solução. Se a pessoa tiver tanta aversão à bolsa assim, ela pode, por exemplo, se aposentar em renda fixa. Não vai ser o melhor dos mundos, certo? Mas, com Mas certeza, aí ela vem- vai ter uma aposentadoria 1000 vezes melhor Melhor, né? do que dando seu dinheiro pro INSS. Mas aí quando a gente... Renda fixa, beleza. Agora, será que a renda fixa sustenta todo mundo? Sustenta. Entendeu? Será que se todo mundo... Se acabasse hoje a previdência pública, né? É assim que chama? É porque a renda fixa já é diferente, né? Então, mas Porque, por sustentaria? Eu não sei como é que Sim, funciona. porque a renda entendeu? fixa, basicamente, você está emprestando o seu dinheiro para uma instituição e essa instituição vai fazer mais dinheiro com o seu dinheiro. Sim, sim. E ela vai ficar com esse spread, que é essa diferença, entendeu? Ela vai te pagar, que é o custo ali, vamos supor que ela vai te pagar 7% e fica com 2%. Mas a renda fixa não te paga todo mês, né? Aí que tá, não te paga todo mês. Então Não é um não dinheiro que teria... cai na sua conta. Justamente. Então, assim, é um dinheiro que você vai ter que resgatar a longo prazo. Então, esse que é o problema, né? Esse é um Porque esse problema. cara precisa viver naquele momento, né? Justamente. Então, assim, ele vai ter que viver de saques. Realmente vai ser isso. E aí, tipo, aí renda fixa tem um negócio, você tem que deixar o dinheiro lá um ano. Isso, tem Se você algumas que deixar tem. Um mês, a rentabilidade é baixinha. Isso, se você resgatar em um prazo de 360, você paga um imposto, 720 você paga outro. Então, assim, tem diferentes alíquotas, né? É uma alíquota regressiva. Então, tem esses parâmetros aí, né? Que total. deve ser analisado. E claro que eu tô falando de renda fixa, tesouro direto, Sim. né? Tesouro Selic, né? Isso. Que aí, Entendeu? mas aí que daí já é pro Ou então- governo, né? Já é o governo. Aí já tá dentro do governo de novo. Né? Isso, aí já tá dentro do governo de Dentro novo. do governo de novo. Isso aí né? você está investindo em títulos do Tesouro Nacional. Só explicando aqui rapidamente. Basicamente, você está emprestando o seu dinheiro para o governo para ele financiar obras, né? Para ele construir obras. Tem um destino pra esse dinheiro, né? Isso. Não é bagunçado, não. Não é bagunçado também, não. Então, cada dinheiro arrecadado, né? Através dos títulos, eles são destinados a obras e algumas particularidades lá. Ó, e engraçado que assim, no Brasil tem coisas boas que funcionam, né? Tipo, o Tesouro Selic é uma coisa que funciona, né? No geral, assim, né? Sim, são coisas boas. É- E, inclusive, É os bancos... menos corruptível, sei lá como é que fala, não sei se é essa palavra. É porque tem uma maior transparência, né? Por exemplo, a gente sabe que a Previdência é mais complicado, né? Eu acho que talvez seja mais manipulável, né? Do que um Tesouro Selic, um Tesouro Direto, né? Tem diferença? O pessoal fala Tesouro Selic, Tesouro Direto? Na verdade, quando fala Tesouro Selic, é um tipo de título do Dentro do Tesouro Tesouro Direto. Entendi. São vários, né? São vários. São vários. Cada um tem sua particularidade, né? Tem uns que vencem em 6 meses, outros que
que não vencem, Aham. entendeu? Mas o Selic, por exemplo, ele não vence. Você dá para resgatar quando você quiser, entendeu? Agora os outros não. Os outros você vai ter que pegar a sua cota ali, o seu título comprado, e você vai ter que vender para a corretora. Aí a corretora pega e vende para outra pessoa, Entendi. entendeu? Então tem gente que acha que não. Tem gente que você vai lá e resgata e você recebe o dinheiro. Não. Você vai pegar o seu título e você vai vendê-lo para a corretora vai vender para outra pessoa. Entendi. Por quê? Porque quando iniciou esse lançamento desses títulos, né, teve ali a primeira venda no balcão. Então, por exemplo, o governo ele quer arrecadar, sei lá, 1 bilhão. Aí ele vai lá e lança, sei lá, 1 milhão de títulos. Entendeu? Essas pessoas iniciais compraram esses 1 milhão de títulos, certo? E aí o governo arrecadou esse dinheiro e começou a obra, certo? E depois começa a rolar as trocas ali, né? As vendas desses títulos. Tem um Entendeu? limite, então. Tem um limite, Tem um limite de títulos. sim. Mas sempre vão lançando os outros. Sempre vai lançando outros e outros e Por outros isso e que tem outros. vários. É. O Tesouro Selic é um desses. É um deles. E Aí também... o governo fala, agora eu vou criar o Tesouro Mar, que é só obras do mar. É mais ou menos isso. Soma. eles não têm de mudar o nome, né? Então já tem uns nomes específicos lá e tudo mais. É, e... tô dando um exemplo, Sim, né? sim. Aí lança, É tipo, isso. mais 100 mil títulos. Isso, É isso, né? isso. Entendi. Entendeu? Ele quer arrecadar mais 1 bilhão. Aí ele vai lá e lança mais não sei quantos títulos. Então é tipo a bolsa, então. Quando você vai vender, você tem que vender o seu título pra alguém. Alguém tem que comprar Isso. pra você sair fora. Isso. Então por isso que às vezes, para quem tiver tesouro direto aí, tiver títulos, né? Eles são negociáveis, né? Eles são todo dia, às vezes. Você pode vender o preço se você quiser? Não. A gente tem que vender o preço que tá no mercado. Entendi. Então por isso que às vezes. Não é se igual na você- bolsa, né? Na bolsa eu posso vender o preço que eu quiser, né? Tem uns limites, né? Não, na bolsa é o seguinte. Não, deixa eu terminar o raciocínio. termina aí, senão- vai lá. senão Então, vai. basicamente ali, os títulos, né, eles têm o preço do dia, que estão sendo negociados naquele dia lá. Uhum. Então, se você for vender antecipado, né, antes do vencimento, você vai ter que vender pelo preço que tá. Entendi. E aí, às vezes, o seu título ele pode estar valorizado como desvalorizado, certo? Então, se você vender, é aquilo que você vai receber. Tem pessoas que fazem trade com o Tesouro Direto. A pessoa compra ali o título, espera ele se valorizar um pouquinho, vai lá e vende. Não sabia. Tem gente que faz isso. E tem gente que ganha dinheiro com isso. Certo. Eu já conheci um cara que ele ganhou assim, lógico que é investidor grande, né? Ele ganhou 200 mil no ano. É, tem que ter muita grana, assim. Não, Tem, todo bom ele dinheiro, tem né? grana. Então, assim, ele vendeu ali, ele ganhou 200 mil no ano, fazendo trade com Tesouro Direto. Entendi. Entendeu? Tem como prever mais ou menos o que vai subir ou vai abaixar? Tem, porque esse mercado é mais fácil de prever do que Que a bolsa bolsa. de valores. Ele é Porque- mais padrãozinho, né? Isso. Que e a bolsa depende de notícia. A bolsa é muito especulativa, né? O tesouro não, né? Isso. O tesouro ele é baseado no Selic, né? Então as pessoas tendem a ter um comportamento, por exemplo, a Selic baixou, eles vão comprar determinado título. Selic subiu, vai comprar determinado título, entendeu? Então assim, acaba que é um padrão. Entendi. E aí se você comprar esses títulos quando de acordo com a Selic, você consegue ganhar dinheiro fazendo trade com tesouro direto. Certo. O que eu não estou falando, não estou recomendando. Mas tem gente que faz isso. Assim como na bolsa, né? Aí as pessoas fazem trade com tesouro direto. Já na bolsa, como é que é a questão dos valores? Bolsa. Vamos imaginar que a gente está numa feira e tem ali diversos feirantes vendendo tomate. 5 feirantes vendendo na mesma feira vendendo tomate, certo? Na primeira barraquinha o cara tá vendendo um tomate por R$5, na segunda ele vende por 6, na terceira ele vende por 5,50, isso o quilo, né? Na outra, sei lá, 7,50. O que a bolsa faz? Ele pega o preço, o que faria, né? O que acontece na bolsa? Pega o preço de todos esses tomates ali que estão sendo ofertados e faz a média. Então, aquele preço que aparece lá pra gente, nada mais é do que a média, ou de venda ou de compra. Tá, mas eu posso vender o preço que eu quiser? Pode, mas vai ter gente que vai comprar do preço que você está oferecendo? Não, posso vender mais um pouco que vale R$20, eu quero vender R$1. Pode. Posso fazer isso. Ixi, tranquilo. Entendeu? Entendi. Só que às vezes, se você fizer um negócio desse, dependendo da corretora, eu já testei. Pode até te expulsar. Não é isso. Ela não vai aceitar a sua ordem. Ah, entendi. Porque não faz o menor sentido, entendeu? Se a média tá R$20, por que você tá colocando R$1? Então ela vai, recusa.
o lançamento que tu fez. Tá? E E aí... aí você fica vinculado à corretora, então. É, Mas eu posso ir procurar várias corretoras. pode, se você tentar achar alguma que libera a sua ordem. Porque, na verdade, eu comprei de uma corretora, mas eu posso vender para qualquer uma, né? Ou não? Como é que é? Você comprou de uma corretora? Comprei da corretora X, Rico. Uhum. Aí eu posso vender depois pela XP. Não, Eu tenho que vender pela Rico. pela Rico. Ah, não sabia disso, não. Porque o seu ativo tá na Rico. Entendi. Quem tem a custódia do seu ativo é a Rico. Então você tem que vender por lá. Então, nesse caso aí que eu falei, por exemplo, você colocou um valor muito exagerado. Tipo, Não, pra 20 reais, 20 reais exemplo, é. Mas pode. Mas tem Mas gente pode. que faz isso. Aham. Então, por exemplo, o que acontece, né, geralmente? Um pouco o cara dá uma surtada lá e ele quer quebrar a empresa. Entendeu? Sei Não, lá. vamos pegar aqui, por exemplo, Cara que é vou bom. explicar duas situações. Vamos supor aí que entrou um peixe grande que ele tem lá. O cara tem muita ação, uns 50 mil ação. Uhum. E aí o cara vai lá e anuncia essas ações por 5 reais abaixo do preço médio que tá lá, que é de 20 reais. Aí ele tá vendendo por 15. Ao momento que ele faz isso, ele joga o mercado, despenca. Uhum. Ele joga o mercado lá embaixo. Entendeu? Então por isso que às vezes a gente vê essas quedas grotescas. Porque são os peixes grandes entrando no mercado e jogando a ação lá para baixo. Mas é uma estratégia, né? É uma estratégia. Geralmente eles tendem a fazer isso no final do dia. O cara queima X ação lá, sei lá, vamos supor que ele tem 1 milhão de ação. Isso. Aí ele joga o queima preço... 10 mil Isso. pra depois ele comprar de novo e... Isso. né? Pronto, você já pegou a manha. Ele joga lá embaixo o preço, certo? Joga lá 20 reais, aí jogou a 15. Essas 50 mil ações, jogou lá. E aí o preço fica lá embaixo. Aí, geral, tende a acompanhar o comportamento desse tubarão. Porque olha assim e fala, uai, se o cara tá Aconteceu vendendo as alguma ações dele, tá acontecendo alguma coisa. E as pessoas entendem, né, que esses investidores grandes, eles são insider tradings, ou seja, eles têm informação privilegiada sobre uma determinada empresa. Então, se eles estão fazendo esse comportamento, acaba que todo mundo vai lá e repete. E aí, a partir do momento que tiver mais abaixo de 15 reais, ele vai lá e recompra. E depois começa a subir de novo. Show. Então tem esse comportamento. E tem também o que aconteceu na crise, né? 2020. Em março, lá, mais ou menos dia 15, 17, por aí. Tava tendo lá a queda grotesca, né? Teve ali os esqueci o nome do termo. Mas enfim, tava tendo lá... Tava tendo lá... Acho que é breakdown, né? Esqueci. É break alguma coisa. Então tava tendo lá essa queda de... Aí caiu primeiro 10%. Aí o que a bolsa faz, a B3? Ele vai lá e bloqueia. Esses 10% é a média de todas as ações, né? Isso. Foi o Ibovespa caiu 10%. Certo. Aí a Bloquear a bolsa venda? bloqueia as negociações. Certo? Então ele bloqueia lá, bateu 10% de queda no Ibovespa, bateu... 10 centos é o limite ou é uma coincidência? Não, pode chegar até... É tipo do nada, É tipo um só os pico, né? bloqueios. Pô, tipo assim, em 1 hora caiu 20, é isso? Eles medem meio que por hora, assim. Não. Esse aí já é estipulado. Tipo assim, caiu 10%, pausa de, sei lá, 5 minutos. Ah, tá. Caiu mais 5, pausa de 10. Ah, e tem um... Caiu mais 5, Entendi. pausa de 20. Basicamente é um bloqueio Um que a protocolo B3 de segurança, faz. né? Isso. A B3 faz, porque tá tendo muita negociação. E se tá tendo essas negociações, esses bloqueios que ocorrem, basicamente é pro investidor pensar no que ele tá fazendo. Geralmente ele tá fazendo cagada. Então tá avisando, olha, você tá fazendo cagada, você tá Só vendendo que aí a um que preço tá. baixo. E, só pode explicando terminar. rapidinho, aconteceu um evento que eu nunca tinha visto. Basicamente, as pessoas não estavam precificando mais as ações. Tava vendendo no preço que dava. Isso em então, março, o né? o cara deixava a ação dele em aberto. E aí, se vendeu, Ah. vendeu. Você comprava o preço que tivesse lá. Se você jogava qualquer preço lá, você comprava. Então, E eu nem sabia que podia isso. Então, Um fator importante. E nós nós viajou aqui agora, nós foi em outro rumo, né? Que nós ia falar sobre o conceito do dinheiro. tá dentro de dinheiro aí. Porém, né? Daqui a pouco nós vamos linkar com tudo que nós falamos. Fica aí que você vai ver. Nós vamos linkar tudo isso aqui com... Parece que tá bem aleatório, mas você vai ver que mas no não final tá. não. Tudo depois nós vamos linkar com a mentalidade, né? Isso. O que as pessoas às vezes não entendem, e eu, depois de um tempo que eu fui entender,
É que pra você vender, alguém tem que comprar, né? E isso, tudo é negociação, né? Se não, se ninguém compra, você não consegue sair Isso. daquela ação, né? E esse é o que a gente chama de liquidez, né? É o risco de liquidez. É igual É imóvel, né? Imóvel as Isso. pessoas entendem bem. Então, Isso, se você sair do imóvel, você tem que vender ele pra alguém, né? isso. E a ação é a mesma coisa. É a mesma coisa. As pessoas acham que o mercado de ações é complicado, mas não é. É basicamente como você. É um imóvel. É a mesma coisa. Então você está comprando um ativo. E aí esse ativo ele tem que ser negociável. E muita gente não olha isso na hora de comprar uma ação. E acaba comprando umas ações aí que são pouco negociadas no dia. E aí isso, futuramente, pode gerar um risco para você de você não conseguir vender aquele ativo no futuro. E aí, você vai tolerar esse risco? Entende? Então, assim, tem que ser uma coisa que você tem que considerar. Você tem que colocar no papel isso. Então, por exemplo, quando eu olho que uma ação, um ativo, ele não tem negociação tolerável, ele não é muito negociado no dia, eu nem compro. Pode ser a melhor empresa do mundo, mas depois quem que vai comprar? Entende? Se eu pegar um exemplo, Vivo 3, a ação ordinária da Vivo. Basicamente, ele não tem pouquíssimas negociações durante o dia. As pessoas não têm interesse. Isso. É tipo você vender iPhone e vender Xiaomi. É bom Xiaomi, mas é diferente, né? É diferente. Você posta um iPhone no LX, Ixi, vende rápido. você vai vender rápido. Um Xiaomi vai demorar mais. Vai né? demorar. É mais ou menos o mesmo princípio, né? É isso. E assim, outra coisa é que você está comprando uma ação de uma empresa que eles não te querem lá. Porque a quantidade de ações que sobraram, que os majoritários não têm, acho que é 1%, 2%, no máximo 3% que está sendo negociada. Entendeu? Então, para que você está comprando uma ação que os minoritários não te querem na empresa? Eles não querem acionista minoritário. Entende? O majoritário, né? O majoritário não quer Não o quer o minoritário. Porque senão teria muito mais negociações no dia. Aham. Entende? Então, basicamente, Por isso que não tem negociação, né? por isso que tem poucas. Tem pouca gente tendo muita ação. E tem pouca ação disponível no mercado. Isso, porque Tipo, os majoritários não negociam. Vamos supor que tem, sei lá, vou dar um exemplo mais simples. 1.000 ações, aí os donos da empresa têm 900. Isso. E aí tem 100 ações disponíveis rodando entre 100 pessoas, vamos supor. Só que nesse caso aí você jogou até alto, Tá né? alto, né? Porque a quantidade de ações que tem no mercado da Vivo é muito menor baixo. ainda. É muito Entendi. baixo, né? E aí tem a galera que fala Tem assim, gente que congela, né? Ele congela as ações, né? Isso. Ele compra e congela ali, eu não sei. Eu não sei qual que é a estratégia, mas depois não pode falar disso. Não A vamos entrar. estratégia é valorizar. Não vamos entrar nesse assunto. Depois nós fazemos um podcast só de bolsa, senão nós vamos ficar muito tempo em bolsa, né? Mas é basicamente isso, né? E acho que tudo isso que a gente falou é muito importante, né? Mas só para finalizar aquele assunto anterior lá sobre a gente tá falando do governo TFGTS, essas coisas, né? Eu até concordo com isso, não vou falar que eu sou contra também. Mas eu não vejo também o governo interesse em educar as pessoas financeiramente, né? Não, porque não é vantajoso para ele. Entendeu? Nem pro governo e nem bancos, né? Não, e de forma alguma. É igual, por exemplo, você já viu algum banco oferecendo a compra das ações do próprio banco? Eles não fazem isso, porque não faz o menor sentido. É melhor ele te vender um produto, que é no produto que ele vai ganhar margem de lucro, né? Ele vai ganhar ali o percentual. Na ação, na verdade, Ele não vai ganhar nada. não vai impactar ele, né? Não. Mas é bem melhor você comprar uma ação, por exemplo, do Itaú, de um Bradesco, ou que seja o BB, né, Banco do Brasil, do que você ir lá e aplicar o dinheiro no banco. Porque o Itaú, por exemplo, o jogo dele, que você tem dois jogos no mercado de negócios, né? Você tem o jogo do valuation, valor de mercado, e você tem o jogo do lucro, né? E um banco, ele não tá preocupado com valuation, né? Na maioria das vezes. Um banco tradicional. Porque os donos ali não tem interesse de vender, né? Acho que o negócio desses bancos antigos, acho que o negócio deles é fazer dinheiro, né? Mas o valuation, ele é conforme o lucro, né? E se o lucro cada vez aumenta, o valuation aumenta. Também aumenta, né? Mas é porque tem um valuation que é de bolsa, entendeu? É um valuation especulatório. Mas só explicando o que é valuation, basicamente é o valor de mercado daquela empresa. E valor de mercado, valuation, tem 8 maneiras de você fazer ele.
Então é muita coisa. Não pode falar desse aí depois, né? Entendeu? Certinho. 8 formas de você calcular o valor de mercado da empresa, o valuation da empresa. Mas eu falo o seguinte, a partir do momento que a valuation é importante nesse jogo de bolsa, antes de entrar na bolsa, né? Quanto mais valuation ele tiver na hora de entrar na bolsa, melhor para ele, né? Porque ele vai capitalizar esse dinheiro, né? Depois a gente explica melhor como é que funciona. Entra mais na né? questão de vendas, né? Porque quando você está entrando na bolsa, você tem que vender a empresa como se ela fosse excelente. Excelente. Né? E o mais caro possível que você conseguir entrar na bolsa, mais dinheiro. Só para resumir, né? Vamos supor que a sua empresa vale 10 milhões. Então, quando você vai entrar na bolsa, você vai entrar lá a sua empresa valendo 10 milhões. É o único momento que o dinheiro da bolsa, das pessoas que entram na bolsa, vai comprar as ações, vai passar para a empresa. Isso. Certo? Depois que as pessoas compram aquelas ações, que vamos supor, a empresa nunca vai liberar 100% das ações, né? Tem uma porcentagem, né? Libera 50%, 70%, 80%, né? Depende de cada estratégia. As pessoas comprou aquelas ações. A empresa vai pegar aquela grana. Depois que ela pega essa grana, nunca mais a empresa vai ver o dinheiro da bolsa. Aí é uma compra e venda das ações das pessoas que estão na bolsa, né? Não sei se deu para entender resumidamente. Depois nós explicamos. É o que a gente melhor, no mercado chama de primeiro balcão e segundo balcão. O primeiro balcão é onde a empresa está vendendo para terceiros, né? Então ela está disponibilizando as ações dela para captar dinheiro, arrecadar esse dinheiro através de capital de terceiros, né? Que é capital próprio, na verdade. Então, as pessoas ali estão investindo e o dinheiro está entrando para a empresa. Num segundo momento, são pessoas negociando com pessoas. Pessoas com pessoas. Então, para ela, faz sentido ela ter um valuation maior, né? Agora, depois que ela entrou na bolsa, se a empresa tiver um jogo de lucro, ela não está tão preocupada com a movimentação da bolsa. Ela está preocupada com o lucro dela. O que eu quero dizer é o seguinte, os donos do Itaú, os líderes, né, do Itaú. Os majoritários. Ou o conselho também, né? Deve ter gente pra caramba tocando barco, né? Ah, tem. Eles estão muito mais preocupados em fazer dinheiro com a empresa do que fazer dinheiro com a bolsa, entendeu? Não, com certeza, porque eles não negociam, né? É isso que eu quero dizer, né? Sim. Resumindo. Né? Então o interesse deles é fazer dinheiro, porque tipo assim, porque tem empresa que vive de bolsa. Tem empresa que não tá visando lucro, por exemplo, né? A Amazon não é uma empresa que visa lucro. Não, é porque a estratégia da Amazon é diferente. Então, mas isso que eu tô te falando. A estratégia da Amazon é ter valuation. É ganhar valuation, entendeu? Aumentar as ações na bolsa. Eu não falaria que é valuation. Eu não sei se é exatamente valuation, eu entendo né? que a estratégia da Amazon é constituir mercado, é market share. Então, basicamente, ela quer estar em todos os mercados, pegar o market share, dominar aquele mercado, para depois ela se tornar um monopólio ali naquele mercado, e aí ela começa a ditar as regras. Entendi. Entendeu? Tanto que no varejo, os caras dominaram. E eles não têm uma margem de lucro boa no varejo. Mais avançado ainda. Então. Na verdade, eles tomam prejuízo no varejo. Entendeu? Então, a partir do momento que a Amazon estiver na boca do povo, nossa, todo mundo aí falando de Amazon e tal, só compro na Amazon, a Amazon é bom, maravilhoso. Tipo o que o Facebook fez, né? É isso. Então, assim, é dominância de mercado. É pegar uma fatia grandiosa do mercado ou até se tornar um monopólio. Monopólio não, porque existem regulamentos. Mas né? qual o fim dela depois? Aí depois ela começa a ditar as regras. Mas e aí? Mas para ganhar dinheiro? Aí depois o foco pra vender? Aí o foco é lucro. Você tá falando. Entendi. Mas não é o lucro do valuation? É porque o valuation não tem O valuation que eu falo é o seguinte, um pouco que o Jeff Bezos, ele quer crescer a fortuna dele. Quanto mais sobe a ação, o cara tem 20% lá das ações, sim. mais bilionário ele fica. Sim. Em termos de ação, mas não é dinheiro físico na conta dele, entende? É. Porque o dinheiro que... Liquidez é isso, né? Liquidez é quanto vale o dinheiro no seu bolso. Liquidez é a capacidade de transformar o dinheiro, quer dizer, o bem, um investimento ativo, ali, um né? ativo em dinheiro. Quanto mais rápido, maior a liquidez. Quanto menos rápido, menor a liquidez. Mas resumindo, a liquidez é a capacidade do dinheiro entrar no seu bolso. Isso, né? se tornar líquido. Exato. Fazer algo se tornar líquido, o dinheiro, pegar o dinheiro. Que talvez as pessoas não saibam, mas acho que não tem nenhum bilionário que é rico com 1 bilhão na conta. A maioria são ricos
em termos de ações, Tanto que as pessoas valuation, viajam patrimônio. nisso, né? Elas acham que, nossa, o cara é bilionário, então ele tem esse saldo disponível para fazer o que ele quiser. Ele não tem, tá tudo em ativos. Exatamente. Entendeu? Ninguém tem 1 bilhão na conta. Ah, eu tenho 1 bilhão na minha tem. conta. Não sei, deve ter alguém que tem, né? Deve ter, Mas tipo assim, o bilionário não é bilionário porque ele tem 1 bilhão na conta. Ele tem 1 bilhão em de ativos, né? E assim, a partir do momento que o Jeff Bezos começar a vender as ações dele, você vai ver as ações começando a cair. Porque todo mundo vai estranhar, vai falar assim, ué, por que esse maluco tá vendendo? Se o cara é majoritário da empresa e começou a vender as ações dele, alguma coisa tem de errado. E aí você gera aquele efeito cascata, começa todo mundo vender ali abaixo, e aí o patrimônio do cara começa a cair. Então, eu falo assim, esse jogo dos bilionários, na minha visão, é um jogo de valuation, entendeu? É um jogo de patrimônio. Eu te explico por quê. Essa que é a minha visão. Porque é o seguinte, depois que o cara passou de 1 bilhão, cara, não muda a vida do cara ter 20, Não. 30, 50, 100 bi. É porque vira o propósito do cara. Exato. Não, assim, não muda no sentido... O que que você compra... O que que você não compra com 1 bilhão... Como é que é? O que que você compra com 1 bilhão que você não compra com... Não, o que que você não compra com 10 bilhões que você... Ah, nem agora eu confundi tudo. Tipo assim, né? 1 bilhão você compra qualquer coisa. Sim. 10 bilhões e 1 bilhão você compra a mesma coisa, entendeu? Sim. Não tem nada no mundo que o cara vai comprar acima disso. Então, é um jogo que já não é, na minha opinião, não é um jogo mais de ter liquidez, ter grana no bolso pra comprar alguma coisa, entendeu? Não. É um jogo de patrimônio. Essa é a minha visão desses caras bilionários. Mas né? é essa a visão deles também. Porque pra eles meio que perde o sentido. Depois que você já viajou pra todos os lugares do mundo, Tem já jato, fez tudo que você tem vontade de fazer, comeu as melhores comidas do mundo, conhece tudo. tem helicóptero, tem jato, mansão de bilionária. Vai fazer o que com dinheiro, né? Isso, o que se torna a sua ambição, né? Por que é a mentalidade dos E aí bilionários? a gente começa a entrar na mentalidade do dinheiro agora. Isso, Tudo isso que a gente falou, né? Tem a ver. O que é a mentalidade dos bilionários? Praticamente todos eles fazem filantropia, né? Doações, etc. Tem ações comunitárias. E para eles, o sentido é cada vez acumular mais, aumentar o seu patrimônio. Então, por isso que eles têm aquela disputa lá da Forbes. E ter relevância no mundo, né? Eu acho que isso E ter relevância no mundo. Porque senão o cara dá uma fritada, né, bicho? Porque imagina você ter dinheiro pra fazer qualquer coisa no mundo hoje. Qualquer coisa que você imaginar. Ou que você não imaginar também. Você tem que buscar novos sentidos para a vida. Porque a gente não tem noção o que é ser bilionário. A gente não tem. Não tem. Por mais que a gente ache que tem, você não tem noção. Sei lá, você não tem noção o que é um cara tomar um vinho de R$1 milhão. Você não tem noção o que é um vinho de R$1 milhão. Sei lá, deve ter. Um uísque de R$1 milhão. Com certeza deve ter. Né? Você não tem noção do que é o cara comprar uma ilha. Você não tem noção do que é isso. Entende? A gente não tem noção, sim. Você pode ter um vislumbre, mas noção. Não tem. Então, tipo, é outro jogo, né? É um jogo que não é mais um jogo de aquisição. Porque até então, e aí a gente entra total na mentalidade, até então, quando a gente não tem dinheiro, tem um cara que fala que quando você não tem ar, a única coisa que você quer é respirar. Certo? Se você fechar o nariz agora, tampar o nariz, você vai ficar em desespero. Então, o dinheiro é como o ar, né? Se você não tem ele, a única coisa que você quer é respirar. Então, quando você não tem dinheiro, a única coisa que você quer ter é dinheiro, né? Porque eu acho que não tem... É uma das piores coisas do mundo é você ter que pagar contas, né? Ter o tempo inteiro correr contra o tempo. Sim. Né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios da vida, é isso, né? Você correr contra o tempo, né? Que é a famosa corrida dos ratos, né? Sair da corrida dos ratos. É horrível você não saber, sei lá, você querer uma coisa e não conseguir, ou você saber que todo dia 10 você tem que gastar 3 mil, 5 mil reais, 10 mil reais que seja. Entende? Então, assim, e aí você quer ar, você quer respirar, né? Agora, depois que você tem ar, você já tá respirando agora, né? Você tá respirando. Então, o jogo já não é mais respirar. Sim. Já começa a mudar, né? E assim, eu até tava refletindo nisso hoje. A vida é mais do que pagar boleto, né? Mas até você conseguir não ter que trabalhar para pagar os boletos, é difícil falar isso, entendeu? É difícil. Porque Mas... quando você tá na linha de sobrevivência, cara, é muito complicado. Sim. Mas, assim, não é impossível. Não, é impossível, Entendeu? não é, né? A gente tem vários exemplos, né? E
Eu não acho que uma pessoa que vive assim, de segunda a sexta, num trabalho que ela odeia, só esperando o final de semana e vendo para pagar o boleto, ela tem que tentar alguma coisa para sair dessa zona, entendeu? Dessas questões assim que deixam ela insatisfeita. Porque só reclamar e só esperar não adianta. Total. E aí eu acho que tudo que a gente falou linka num ponto que dinheiro, para mim, é comportamento. Né? Tipo assim, o que dita o Total. dinheiro? O que dita o dinheiro é o comportamento. E a sua mentalidade, Mas mentalidade é comportamento, né? né? Mentalidade é comportamento. Entende? Então, porque quando a gente fala de bolsa de valores, de vender, comprar, subir, abaixar, tudo isso está ligado a comportamento. Com certeza. Né? Quem dita a bolsa de valores são as pessoas. Quem dita o dinheiro no mundo são as pessoas. Por que a Amazon é grande? Porque as pessoas compram da Amazon. Se ninguém mais comprar, se todo mundo aqui falar, vamos cancelar a Amazon, ninguém compra mais da Amazon, acabou Já a era. Amazon. Então, o que eu quero que as pessoas entendam é que tudo que move o dinheiro são as pessoas. Ou seja, o poder sempre esteve nas nossas mãos. Sempre esteve. Dinheiro foi criado pelo ser humano. Fomos nós que criamos, né? Só que as pessoas fazem o contrário, né? Deixa o dinheiro tomar conta da vida delas. Então a gente tem que entender isso. O poder do dinheiro está na mão das pessoas. Então tudo que tem a ver com dinheiro tem a ver com pessoas, comportamentos de pessoas. Lei universal de qualquer negócio, demanda e oferta, né? Então, que é uma balança. Se você tem muita oferta, se você tem muito produto disponível e tem pouca demanda, esse produto deixa de vender. Se você tem pouca oferta, pouco produto para vender e muita gente querendo comprar, esse produto tende a subir de preço. Então, isso é a demanda, isso é a lei universal de qualquer negócio, né? E tudo que movimenta, tudo isso que a gente falou sobre política, sobre deixar o dinheiro no banco, sobre o que o banco faz com o seu dinheiro ou não, sobre o que o governo faz com o seu dinheiro ou não, se ele vai te pagar ou não, tudo isso que a gente falou se resume a comportamento. Tudo isso aí é ditado por pessoas. Sim. Né? O dinheiro não tem poder sozinho. Porque uma coisa que é o que eu mais vejo as pessoas falar sobre o dinheiro é o dinheiro corrompe as pessoas. Sim. Né? E é a maior balela que tem. Pra mim é. Porque você tá dizendo que o dinheiro tem personalidade. E se o dinheiro fosse algo tão ruim assim, a Bíblia não daria tantas lições de como a gente lidar com o dinheiro. Então muita gente fala, o dinheiro é a raiz de todos os males, não sei o que, é muito difícil e tal, mas a Bíblia ensina. A Bíblia dá diversas lições de investimentos. Então, assim, as pessoas meio que parece que negligenciam isso, né? E aí, por conta disso, acaba criando diversos bloqueios, né? E além disso, as pessoas têm que ter consciência de que tomar conta do seu dinheiro é uma das maiores responsabilidades da vida de adulto, né? Então, a maioria negligencia isso totalmente. Então, ela pega lá tudo que ela ganha e gasta no mês e dane-se o mês que vem. E se você tiver essa mentalidade, o que será de você no futuro? Entende? Mas a gente tem que entender também que existe uma manipulação também, né? Total. De quem tá... não é de todo mundo, mas sim, quem tá trabalhando com seu dinheiro, lucrando com você... E eu não tô falando de negócios especificamente. Sim. Porque eu acho que o negócio ele entrega um valor. Ele cria um produto, você compra se quiser, né? Por mais que aquele produto é caro ou barato, que aí é uma percepção de valor, e percepção de valor é comportamento, quem dá valor às coisas somos nós. Sim. Né? Então a gente falou do ouro no começo. Por que o ouro foi valorizado? Porque o ser humano disse que era valorizado. Se amanhã o ser humano olhar... Ele era escasso, né? E as pessoas tendem a valorizar o que é escasso. Mas não é porque ele é escasso, é porque ele era bonito também. Também. Porque ele é brilhante, porque ele é diferente. Entendeu? Então, assim, a escassez com certeza determina o valor de uma coisa. Né? Não sempre também, né? Sim. Porque pode ter uma coisa que é escassa porque é ruim também. E ninguém fabrica, né? Justamente. Mas um dos pilares da valorização é a escassez. Mas a verdade é porque vem da demanda e oferta de novo, né? Que a gente acabou de falar. Mas vem do desejo escasso. Aquilo que as pessoas desejam
por algum motivo, e que tem pouco. Mas, antes da escassez do ouro, porque o ser humano sabia o quanto o ouro era escasso quando ele conheceu o ouro. Verdade. Não tinha como ele saber quanto ouro tinha no mundo pra falar que era escasso. Agora, ele olhou pro ouro e falou, cara, que pedrinha bonita, diferente, brilha, entendeu? Todas as pedras que são pedras valiosas são brilhantes. Né? Não sei se todas, né? Mas, tipo, as que eu conheço são brilhantes, né? Todas têm uma peculiaridade, são bonitas. Né? Você pega um diamante, um ouro, você pega um rubi, uma esmeralda, você pega a própria prata, né? Que é uma pedra não tão... Metal, né? Um metal, né? Não tão caro, mas também não tão barato, né? É brilhante, né? A ideia dele é ser brilhante, né? E por aí vai. Então, ou isso é uma coisa que valoriza, ou outras coisas, especificamente funcionais também, né? Coisas funcionais, sei lá, metais que são maleáveis, por exemplo, vai ter mais valor do que determinados outros metais, né? Então, tipo, se existisse uma criptonita, por exemplo, ia ser valioso, né? O conceito da criptonita, uma pedra bonita, é diferente, brilha diferente. Se tivesse uma criptonita fosse vinda de outro país, ou de outro país não, de outro mundo, né? De outro mundo, outro planeta. ela seria escassa. Mas, assim, o que a gente não pode esquecer é que a percepção de valor ela é mental. Somos nós que determinamos os valores da nossa vida. E aí existe um inconsciente coletivo. Né? Por que é um inconsciente coletivo? É uma percepção de valor geral. De tantas pessoas criar valor naquilo, gera-se um consciente coletivo que cria um valor, uma percepção de valor geral. Por exemplo, o ouro. Todo mundo sabe que o ouro é valorizado, porque tem um inconsciente coletivo. Mas se amanhã a gente apagasse a memória de todo mundo e esquecesse que o ouro é valorizado, o ouro não teria o mesmo valor, mesmo sendo escasso. Por quê? Porque se você não sabe que é escasso, não muda nada. Entendeu? Teria que reconstruir o valor. É igual quando a gente fala, por que o dólar é a moeda mais valiosa do mundo? Existe uma percepção de valor em relação ao dólar. Isso. Se amanhã os Estados Unidos tiver uma percepção de valor negativa, né? Muda tudo o jogo. Tem outros parâmetros também, né? Porque Não, o dólar, total. ele já tá acho que mais de 200 anos Só de circulação. economicamente, né? Circulação no mundo inteiro, basicamente todos os países. Total. Né? E o que Mas faz é porque isso gera percepção de valor. isso. E também ele é utilizado para negociação dos principais commodities no mundo, né? Mas é até engraçado, né? Eu tava até conversando com o pai uns dias atrás. A moeda mais valorizada do mundo, né? As mais valorizadas são as que são trocadas por petróleo. Que é aquelas moedas ali do Oriente Médio, né? O Duhaite, Kuwait, essas moedas assim. Que elas valem muito mais do que o dólar. E basicamente os sheiks lá, né, eles tiveram essa estratégia de criar essas moedas para negociar com os barris de petróleo. Então, por isso que eles fizeram com que a moeda deles fossem tão valorizadas. Porque para você comprar um barril de petróleo, você precisa trocar dólar pela moeda deles. Então, eles valorizaram a moeda deles, né, para vender os barris ali. E aí, com isso, cada vez mais fica mais caro, né? E aí eles meio que valorizam pra caramba o país deles por conta da moeda valorizada. Total. O tanto, pra você ver a questão da percepção de valor, né? Hoje com as novas moedas, as moedas virtuais, né? As criptomoedas. Né? É total percepção de valor, velho. Total percepção de valor. Entendeu? Tipo, quem determinou que vale? As pessoas. É uma mídia, é storytelling, historinha que você conta, a perspectiva futura. Inclusive tem... Na verdade é total perspectiva futura, né? Expectativa futura, na verdade. É acreditar, né? É acreditar, o poder da fé. Até porque hoje as moedas, elas são baseadas no poder da fé. Porque... É que eu falei do dólar. A gente acredita que o dólar é melhor, tem uma razão racional. Mas a maior parte é uma razão emocional. Sim. Porque os Estados Unidos é o país de primeiro mundo, é o país mais, né, estável, vamos dizer assim, do mundo e tal. Então tem toda uma percepção de valor em volta disso, né?
Até porque muita gente fala assim, as criptomoedas não são lastreadas, né? Mas o real também não é. O real, ele é baseado no poder da fé, do quanto que você acha que ele vale. Assim como o dólar também. O dólar acho que foi em 79 que ele deixou de ter lastro em ouro. E só explicando, né, para quem não sabe o que é lastro, basicamente quando foi criado o papel moeda, ele era como se fosse um cheque. Então, fazia-se o cheque, né, referente ao quanto você tinha de ouro dentro do banco. Então, por exemplo, se você queria, sei lá, $1.000, você deixava a quantidade de ouro, né, que é equivalente a $1.000 no banco e pegava esse cheque no valor de $1.000. Quando você iria fazer uma negociação, ao invés de você ir lá e sacar o ouro, passar para a pessoa, você só passava esse cheque de $1.000. Então, assim que se iniciou, né, o papel moeda, basicamente é um cheque. E hoje o dinheiro é da mesma forma. Ele basicamente é um cheque. Se você olhar ele, ele tem a assinatura lá do Banco Central, tem a assinatura lá acho que do presidente, sei lá, não, do presidente não. Tem a assinatura do Banco Central lá, tem o carimbo, tem todas as características do Banco Central. Então ele é um cheque ainda, só que ele não tem mais o lastro, que é o ouro. Então ele é baseado no poder da fé. Assim como o dólar também, acho que 79 mesmo. Com o presidente Nixon lá, ele tirou o lastro em ouro, né? E assim como outras moedas também começaram a fazer isso. Então a criptomoeda, ela não tem um lastro, ele é baseado no quanto as pessoas acham que vale. Porém, como a gente já falou, Mas tudo começou assim, né? isso. Então, como a gente já falou, as criptomoedas, elas estão precificadas à expectativa futura. Por quê? Porque hoje você não compra coisas com criptomoeda. Mas tem países aí que você já negocia em cripto. Tem países que você já negocia em cripto. Você compra serviços, você compra produtos em cripto. Mas não todos os lugares. Mas ainda é um dinheiro que não é físico, né? Ainda não é um dinheiro que não é negociado, né? A partir do momento que a gente começar a ver nossas tias comprando em criptomoeda ali, usando criptomoeda para comprar alguma coisa, aí a moda pegou. Agora, Mas ele é um dinheiro que você não consegue sacar, né? não consegue sacar, né? Mas Eu se falo você assim, for... ele tem uma percepção digital, né? Vamos supor. Mas o real também. Cada vez menos. Você mesmo Concordo. postou um stories esses dias que você não gosta de moeda física. Você não Sim, gosta total. quando você pega o dinheiro. Você só gosta de fazer Pix, Mas só vamos gosta de ver o dinheiro lá na sua conta fazer corrente. uma suposição É a mesma aqui. coisa. Vamos supor que acaba todos os sistemas digitais do mundo, Aí ferrou. entendeu? A criptomoeda ela totalmente vai ser extinguida. Vai ser O extinguida. real não. Grande parte. Depende. Porque, tipo assim, vamos supor que em algum momento o governo consegue recuperar os dados. E ele sabia que você, na verdade, sabe, né? Assim, se eu for lá no imposto de renda e declarei, eu sei quanto que eu tenho na minha conta. O governo sabe quanto que eu tenho na minha conta, né? O governo pode ir lá e sacar real e me pagar. Tudo bem que não tem dinheiro para sacar tudo, né? Mas aí eu tenho um respaldo, você concorda? Se acabou todos os sistemas, mas o governo tem lá, conseguiu por uma forma recuperar esses dados do real, ele consegue saber lá, o Lucas tinha 100 mil reais na conta. Então eu posso imprimir dinheiro e pagar 100 mil reais pro Lucas, vamos supor. Ainda é uma moeda física, apesar de não ser, né, 100% física. A gente sabe que é uma coisa que as pessoas não sabem, né, mas se sacar todo o dinheiro que existe na conta, não tem como pagar as pessoas. Não existe nota suficiente, né? Mas aí você acabou de colocar um ponto positivo para as criptomoedas, porque a carteira, né, onde você armazena as suas criptos, ela é basicamente sua. A chave é sua, ela é completamente privada. Então o dinheiro está ali nas suas mãos. Nesse caso que você citou, o dinheiro está na mão do banco. Então se der alguma coisa errada com o banco, adeus o seu dinheiro. E como é que você vai comprovar que tinha aquele saldo lá? Imposto de renda? Mas imposto de renda ele reflete o ano passado. Concordo. Ele não Mas vai é uma refletir base, o dia né? de hoje. Entendeu? Mas se o sistema da criptomoeda acabar, fudeu também. Lascou. Na verdade, se a cripto parar de ser negociada, né? Porque a cripto Não, basicamente... se o sistema cair, se alguém for lá hackear o sistema da cripto, conseguir, porque eu sei que é muito seguro, né? mas não tem jeito. Não tem como. Não. Se alguém for lá explodir o servidor de cripto. Não, porque ele não é meio que um servidor, né? Não é não?
Como é que funciona? Basicamente, você cria ali a moeda digital, certo? E tá criado aquele produto ali. Então ele não tem como ele ser destruído. Entende? Ele tá na rede. E aí, Mas toda rede tem um ele não servidor tem. físico, Lucas. Não, mas no caso dele é diferente. Não tem como ser Porque ele diferente. passa de servidor em servidor. Então você vai destruir todos? É, poderia. Mas aí serviria pra qualquer coisa, né? Não só pra cripto. Qualquer Sim, coisa. pra qualquer coisa. É. Mas tudo tem que ter algo físico. Não tem como existir algo só digital. Aham. Mas eu achava que o universo das criptomoedas fosse mais complexo. Mas aí quando eu comecei a estudar, eu vi que é a mesma coisa que um ativo comum e na mesma coisa que uma moeda comum. Como real, por exemplo. Tem um limite, né? Como? É, Ah, não, você fala o no cara caso abre do a moeda, Bitcoin. Bitcoin Aí... vai Não, ser... todas as moedas têm um limite, né? todas existem um limite. Tipo, o cara abriu, Então você- vai abrir 100 mil moedas lá. Isso. No caso do Bitcoin é 21 bilhões que vão ser imprimidas. Então não vão existir mais. Aí vai ficar nesse limite. Impressas. Impressas, isso. Entendi. Então, mas todas as moedas têm que ter um limite, velho. Sim. Não tem como o cara ficar criando. Não funciona. Não valoriza. Só no mundo real, né? Que o governo federal vai lá e imprime 200 e tantos bilhões em notas de 200 reais. Isso desvaloriza o dinheiro, né? Total. Porque o dinheiro ele é um produto, né? Enquanto você cria mais negociações estão sendo criadas, você aumenta a inflação. Menos escassez também, né? Menos escassez. Então, se você colocando mais dinheiro no mercado, tende as pessoas gastarem mais. Gastando mais, tende a aumentar a inflação. Os produtos vão ficar mais escassos, aumenta. Então, Entendi. é complicado. E aí tem aquela galera que fala, né? Ainda hoje, nós estamos em 2022, tem gente que fala, vamos imprimir dinheiro como solução para acabar com a inflação. Venezuela tá aí, né? Pra provar isso. Que Não, deu bicho, errado. não tem que vou nem entrar nesse assunto, É. porque eu nem entendo e aí tem que fazer um podcast só disso aí para entender melhor. Mas, resumindo, né? Pra gente finalizar aqui, a gente já deu mais de 1h30, eu acho. E aí a gente precisa entender, assim, então, resumindo, né, o podcast. Dinheiro é comportamento. Então, Total. tudo que a gente falou tem a ver com comportamento, bolsa de valores, se você quer deixar o seu dinheiro na mão de alguém ou não. Aí eu defendo a liberdade, mas eu também tenho um pé atrás em relação à maioria das pessoas, que é complicado. Eu que sou um cara que tem acesso à informação, eu estudo e tudo. Eu entendo muito pouco ainda sobre investimentos, sobre outras coisas, porque acaba que você está envolvido no seu universo, né? Então, Sim. é difícil você entender bem de tudo, né? Então, você está envolvido no seu universo, você tem que dedicar um tempo ali para investir, para aprender sobre isso, né, sobre bolsa, sobre, né, entender sobre índice, entender sobre tabelas, tudo isso que envolve esse universo do dinheiro, né? Então é complicado, assim, quando você fala num sistema de massa, fazer com que as pessoas... A gente sabe que a informação, o conhecimento, o desenvolvimento, né? Ele demora, é uma coisa a médio e longo prazo também, né? Com certeza. Você precisa ter uma solução a curto prazo, mas às vezes as pessoas se acomodam nessa solução a curto prazo e deixam de desenvolver a solução a médio e longo prazo. Eu acho que são dois jogos ainda. Primeiro você resolve, depois você cria a solução a médio e longo prazo, que é educacional, né? Mas aí a gente vem entrando naquele paradoxo, né? Por que o governo vai querer isso? Por que os bancos vão querer isso? Porque, de certa forma, eles lucram com isso, né? Eles ganham com a ignorância. Eles ganham, vamos dizer, né? Que você falou, né? Ganha com a ignorância, né? Resumindo. Então é complicado, né? Mas a gente precisa entender que dinheiro é uma ferramenta, né? E aí você pode dar o valor que você acha melhor. Você pode falar que dinheiro é energia, pode falar que dinheiro é tempo, né? Que é nada mais nada menos uma coisa que foi criada para substituir o escambo, né? Sim. Para dar mais sentido às trocas, para ser mais justo, né? Ser mais justo nas trocas, porque aí você cria a percepção de valor em relação ao dinheiro, né? Mas que ainda assim percepção de valor é uma coisa humana, é uma coisa de visão, né? Agora, claro que hoje, com o tempo, as coisas vão se condensando e vão adquirindo sua própria identidade, sua própria consciência, né? Não consciência, mas o seu próprio arquétipo, né? E aí você tem um custo padrão, por exemplo, né? Para você produzir um Kindle desse aqui, você tem um custo X, né?
E aí você, não é só o Kingdom. O Kingdom é um produto pronto, mas você tem que entender o que foi inserido aqui, como foi inserido, quantas horas trabalhadas, né? Então você começa a agregar valor nas coisas, porque as coisas já têm valor individual. E quando você agrega esse valor, você cria um valor perceptível, né, no todo, né? Então o Kindle é uma coisa, né? Então só que você tem o custo para produzir, e você tem um custo de percepção de valor em relação a isso aqui, que já envolve marketing, né? Que marketing é o quê? É movimentar o mercado, né? As pessoas acham que marketing é só vender, marketing é só propaganda, e não é. Marketing é tudo que envolve percepção de valor, né? É movimentar o mercado. Quando você cria o preço do produto, você define a característica do produto, tudo que envolve o comportamento humano em relação à compra e venda de algo. Isso é marketing, vamos dizer, resumindo de uma forma mais grosseira, né? E aí é muito isso, por isso que você pega um iPhone, você pega um Xiaomi e tem preços diferentes. Em termos de construção física, às vezes é a mesma. Mas a percepção de valor quando você vê a maçãzinha e quando você vê o símbolo na Xiaomi, que eu nem sei qual que é, pra você ver, né? Ela não tem, não. Não tem, tá vendo? Então, tipo assim, é diferente, né? A percepção de valor. E aí, claro, né? O tempo, quanto mais as pessoas desejam um produto, aí entra demanda e oferta, e isso faz que aquilo vai se valorizando ao longo do tempo, né? Assim como a moeda valoriza, um carro valoriza, um imóvel valoriza ou desvaloriza. São o quê? Percepções de valores. Quando a gente vai para o mercado imobiliário, minha área, sei lá, o que faz um bairro ser mais valorizado ou não, entende? É uma percepção de valor. Hoje a gente determina que a vista para lugares bonitos valoriza o imóvel. Vista para o parque, vista para a praça, vista para mar, né? Vista aberta. É uma coisa que as pessoas gostam. Por quê, né? Por que é mais valorizado? Porque as pessoas gostam que elas pagam a mais por isso. Porque elas querem ter uma vista. Ah, o que determina um bairro ser mais nobre? Ah, conveniências que tem próximo. Se a pessoa faz as coisas a pé, se ela tem segurança quando ela sai da casa dela, se ela tem uma padaria próximo, se tem um shopping, isso vai agregar valor. Mas tem uma percepção de valor, às vezes, que não é só isso, é a percepção de valor do nome do bairro. Né? Aqui em Goiânia, por exemplo, tem um setor marista, que é um dos bairros mais nobres. Se você pega o mesmo, você tem um prédio, setor marista, e tem um prédio que você atravessa a rua, que é no Pedro Ludovico, que você tem essa diferença, atravessou a rua Pedro Ludovico, o preço cai 20%, 30%. Às vezes até mais foi em frente a um parque. Entendeu? Por quê? Porque o nome valoriza. Quando você fala, moro no setor marista, é diferente de falar, moro no Pedro Ludovico. Então é percepção de valor em relação ao nome só. Só isso já muda. Não é só as conveniências, entende? Então tem um lado racional, que é óbvio, que também ele tem a ver com o desejo, só que ele vai criando uma racionalidade baseada no desejo que a pessoa construiu, entende? Tipo, é racional falar, cara, morar em frente à praça é melhor. Aqui em Goiânia, que é quente, bate 40 graus, é mais legal morar no apartamento sol da manhã, é menos quente. Entende? É racional pensar isso. Mas antes da racionalidade, veio a percepção de valor mental. Entende? Depois isso tornou racional porque entrou no inconsciente coletivo. Muitas pessoas começaram a falar que isso era melhor e aí criou um inconsciente coletivo e tem uma racionalidade, uma explicação para que isso vale melhor, vala mais. Hoje é fácil falar que o marista vale mais. Por quê? Porque ele está no inconsciente coletivo. As pessoas falam que vale mais, entende? Mas antes de ser marista era Pedro Ludovico. E aí a história é que veio os irmãos Marista, fundou o Colégio Marista, eles batizaram o nome do bairro de setor Marista. E hoje o Marista vale mais que o Pedro Ludovico, que é o mesmo bairro. Só mudaram o nome, entende? Uhum. Mas hoje é racional falar que comprar um imóvel no Marista é mais caro do que comprar um imóvel no Pedro Ludovico. Mas inicialmente começou com a ideia mental, entende? Então o dinheiro para mim é uma percepção de valor, né? O dinheiro é uma moeda, simples assim, de troca, né, onde você que vai trabalhar ela é uma ferramenta, que você pode falar que é energia, pode falar que é tempo, pode falar que é simplesmente uma moeda, né, mas que em volta disso existe a percepção de valor mental, né, que várias pessoas pensando na mesma coisa, que criam inconsciente coletivo, que automaticamente essa ideia mental, percepção de valor, se torna racional, mas não racional porque ela era racional antes, mas porque as pessoas justificaram a percepção de valor delas
E elas começaram a racionalizar isso, né? Começaram a transformar isso numa coisa física, óbvia. É mais caro porque a vista é melhor. É mais caro porque é no setor marista. Entende? É mais caro porque é Apple. Porque é iPhone. As pessoas não falam isso? Porque elas racionalizou uma coisa que começou com uma ideia mental. Mas é uma percepção de valor. É construído. Por que o Neymar vale tanto? O Neymar vale mais do que Kaká, sei lá. Entende? Existe uma percepção de valor em relação àquilo ali. Às vezes não é só habilidade, mas é percepção de valor. Às vezes o jogador tem mais carisma. E a carisma dele faz com que ele tenha mais valor do que o outro jogador que joga melhor. Às vezes o jogador é bom, mas ele está numa fase ruim, aquilo ali cai o valor dele. Entende? Porque é percepção de valor. Então, como tudo que a gente falou aqui tem a ver com dinheiro, mas se resume a comportamento. Porque percepção de valor é comportamento. É mental. Tudo começa na mente. Então, como você age com o seu dinheiro é o que você falou, é mental. Mindset, né? Que você falou, mentalidade. Mindset. Então, tudo isso começa ali. Então, primeiro você tem que, às vezes, mudar a sua mente para entender o dinheiro, porque não é o dinheiro que te muda. Igual as pessoas falam, o dinheiro corrompe a pessoa. Não. O dinheiro, ele potencializa aquilo que a pessoa é. Né? Se ela tem mais ou menos, ela vai ser uma mesma pessoa com mais ou menos dinheiro. Entende? Então, as coisas não se baseiam em torno do dinheiro, mas em torno do que o dinheiro proporciona. Status. Que é tudo percepção de valor mental. Porque ter mais dinheiro, aparentemente, te passa uma ideia de ter mais poder. Te faz ser mais autoconfiante, às vezes. Quando você chega num carro bom, num carro ruim, que também é uma percepção de valor. Passa mais autoridade. Passa mais autoridade. Porque se você olhar qual que é o fim específico de um carro, locomoção. O primeiro carro não foi criado para ser bonito. Deve ter que ser, provavelmente foi criado para se locomover. Em vez de você ir a pé, você vai de carro. Pronto. Todos os carros têm o mesmo princípio, locomoção. Mas por que tem um carro de 50 e um carro de 1 milhão? Entende? Percepção de valor. Ah, tem a parte física que muda? Tem, mas não é só a parte física. Tem uma diferença andar na Ferrari e andar no Volkswagen. Andar num Porsche e andar no Volkswagen. Por mais que a Volkswagen faça um carro do mesmo nível do Porsche, ele nunca vai valer o mesmo preço de um Porsche. Que é percepção de valor diferente. Então tem a parte física que justifica, mas a maior parte é percepção de valor das coisas. Porque o fim do carro é o mesmo. O fim do carro é te locomover, pronto, acabou. Aí as pessoas foram agregando outros valores em relação ao carro. Conforto do banco, conforto do motor, da suspensão, né? O próprio status da marca. Então, tudo que gira em torno do dinheiro é primeiramente mental. Depois ele se propaga no físico. Então, primeiro as pessoas têm que entender o próprio comportamento para depois entender sobre o dinheiro, sabe? Porque geralmente o comportamento que ela tem em relação ao dinheiro é muito mais dela mesmo, dos princípios que ela tem, de como ela foi criada, as percepções que ela tem, o que é valoroso para ela, o que não é, do que o dinheiro em si, entende? Porque a parte do dinheiro em si é simples. Sim. Né? E basicamente esses comportamentos a gente pegou dos nossos pais, né? Então, se a gente não conseguir entender o que foi passado pra gente e como a gente trata o dinheiro, é difícil você prosperar, né, financeiramente. Claro que tem diversas maneiras e etc, mas você tem que analisar muito bem ali qual que foi os ensinamentos, né, que seus pais te passaram, né? Não só os pais, mas o ambiente, a O escola. ambiente, né, em si. Tanto que eu tenho um cliente mesmo que na concepção dele na infância é de que o dinheiro era feito para gastar, porque o pai dele basicamente pegava e gastava tudo, moía tudo. Então, na fase adulta, quando ele começou a ganhar até relativamente bem, ele moe tudo. Então, ele se atolou em dívidas, ele não preocupa com o dia de amanhã, né? E agora ele começou a ter mais consciência, porque ele chegou numa situação que já não tem mais para onde ele correr. Então, ele começou a se organizar melhor, começou a tomar consciência, começou a pensar no filho dele. Porque, caso contrário, ele não vai progredir financeiramente. Entende? E até uma
uma outra lição, né, que é muito importante, é que se você não toma conta do seu dinheiro, Quem vai tomar pra alguém, você? alguém vai tomar conta dele para você. Então, as pessoas não têm essa consciência, né? Basicamente, elas só se preocupam com o dia de hoje, amanhã, seja o que Deus quiser. E eu vejo também que tem muita gente que tem garantias, né? Às vezes tem o pai ou tem a mãe. Então elas ficam dependentes, né? Da herança, né? Total. E aí com isso, elas não se preocupam, né? Com o dia de amanhã. Com o dia de amanhã. Só que, infelizmente, a gente não vai ter eles para sempre. Dinheiro acaba, né? E dinheiro acaba. Então, quanto mais cedo você tiver essa consciência de que, putz, eu tenho que fazer o meu, eu tenho que controlar o meu dinheiro, né? Melhor. Porque depois você passar por necessidades é complicado. Porque às vezes a pessoa acha assim, o cara tem bilhões, ele nunca vai ser pobre. Cara, como eu falei, né? A riqueza do mundo ela é virtual e ela é baseada em percepções. A maioria da riqueza do mundo é percepção. A percepção. Ela não existe aquele dinheiro fisicamente, muito menos na conta da pessoa, né? É percepção de valor. Então, um bilionário pode quebrar da noite pro dia. Sim. Recentemente, o Facebook perdeu bilhões, né? Nas ações dele. Desvalorizou. Caiu e foram bilhões, né? 6 bilhões, né? Até ouvi uma baboseira um dia desse aí, uns meninos falando que o Facebook tá quebrando. Não, tá quebrando, gera bilhões de lucro todos os anos, tá quebrando. Tem uma Mas pode porrada quebrar. em caixa. Pode. Mas Pode quebrar, não da noite pro dia é exagerado, né? É porque, tipo assim, as pessoas veem essas quedas na bolsa e eles assemelham que a empresa está quebrando, mas não tem nada a ver. Os balanços do Facebook não foram ruins. Eles ganharam muito dinheiro, tiveram um lucro exorbitante até. O que acontece é que a quantidade de usuários caiu, certo? E isso gera certa preocupação. Então, os investidores já começaram a sair das suas posições, começaram a vender esses ativos, né, as ações. Só que o Facebook tem um caixa gigantesco, tem uma dívida que se ele quisesse quitar tudo hoje, ele quitaria, ainda sobraria 2/3. Então, tem dinheiro demais. E aí os meninos vê, né, essas notícias e acham que o Facebook tá quebrando. Não tá. Entende? E o Facebook, a Meta, né, que agora chama Meta, basicamente ela passa por ciclos, né? Você vê que todo negócio passa por ciclos. O Mark Zuckerberg, ele tem sempre aquele objetivo de comprar novas empresas. Ele sempre está crescendo. Ele sempre está fazendo novas ofertas e tudo mais. Ele quer cada vez pegar maiores fatias do mercado. Tanto que agora ele está vindo com o metaverso. Então, assim, eu não tenho ações do Facebook, mas acredito que para os próximos anos aí, os próximos caminhos dele serão bons. Ainda mais se o metaverso der certo. Total. Mas é isso, pessoal. Foi bem longo esse podcast. É difícil falar de dinheiro sem entrar em alguns assuntos, porque eu acho que tudo que a gente falou tá ligado a isso, né? Então entra na ideia filosófica, mas também entra na ideia mais racional das coisas e tal. E a ideia do podcast é isso mesmo, a gente traz assuntos aqui, vamos discutir, vamos tentar entender, né? Tem coisa que eu não sei, tem coisa que meu irmão entende. Meu irmão é mais do lado financeiro, eu sou mais do lado de negócios, né? E por aí vai. Então a gente vai sempre trocando ideia aqui, tentando explorar o tema, mas vai para diversos assuntos, porque quando a gente fala de dinheiro, tá ligado a muita coisa e provavelmente não tem mais horas e horas aqui para falar desse assunto, né? Com certeza. Até talvez bem futuramente, né? Pra não ficar só nesse tema aqui, a gente pode trazer alguns mindsets sobre dinheiro. A gente pode falar dos principais erros das pessoas em relação ao dinheiro. Erros. Né, eu acho que dá até pra trazer uma listinha legal. Dá pra trazer uma lista, a gente pode falar sobre como é que funciona a bolsa. Enfim, né? Podemos falar sobre investimentos, sobre ativos, sobre... Vou até fazer melhor, vou juntar fazer um consolidado dos erros que eu vejo através dos meus clientes. Boa. Perfeito. A gente traz depois em outros episódios mais pra frente, né? Mas é isso, pessoal. Então, muito obrigado aí. Se você assistiu até o final, parabéns, né? Obrigado por ter ficado aqui com a gente. E não deixa de curtir aí o canal, inscrever, compartilha, porque
assim como dinheiro é comportamento, rede social também é comportamento, né? Então, o que faz um canal crescer, que faz uma rede social crescer, são vocês. Você que gosta, você que recomenda. Nenhum algoritmo vai entregar tanto quanto uma pessoa compartilhando e interagindo, né? Primeiro que o Sim, algoritmo com certeza. entende que se você está interagindo com a gente, você está crescendo. A gente pode até falar sobre redes sociais também depois, né? Então o algoritmo entende, se você gosta, outras pessoas devem gostar, né? Mas quando você compartilha, cara, a maior força da rede social é alguém compartilhando. Não tem ninguém que supere, nenhum algoritmo, né, que é a inteligência de um sistema, vai ser mais forte do que o compartilhamento de uma pessoa, né? Uma pessoa tem capacidade, as pessoas, cara, o poder está nas pessoas. Com certeza. Acho que as pessoas não sabem disso. Não sabem. tudo. Se as pessoas tivessem consciência disso, muita coisa poderia melhorar. Pelo bem e pelo mal, né? Então, Verdade. esse sistema de cancelamento que tá tendo agora, né? Então, tem um lado bom, um lado ruim, né? Também, né? Mas as pessoas acabam generalizando, né? Porque às vezes as pessoas entram sem consciência, né? Das Isso. coisas, do que o que ela realmente tá causando. Isso. Não é uma brincadeira, né? e Às vezes as pessoas passa- acham que é um jogo, né? Acham que é uma brincadeira, né? Você pode matar uma pessoa, às vezes, num cancelamento. Justamente. Pode causar depressão e a pessoa, né? Acaba... Não, às vezes alguém pegar aquela noia lá e falar, vou matar aquela pessoa. Isso. Sei lá, entendeu? Eu vi até uma frase muito interessante sobre cancelamento, que ele é considerado como a guilhotina do século XXI. Então, basicamente, lembra que no passado, na era medieval, Uma ali, pedrada, né? tinha guilhotina e tudo mais. Pode ser Pedrada, também. queimar a pessoa viva. E aí passa aquela ideia, né, de que essas pessoas estão sempre certas a qualquer custo e somente elas estão com a razão. E as outras Parece que merecem que- ser punidas. parece que porque ninguém tem erra também, né? Isso. É uma ideia de perfeição, né? Mas isso é um comportamento antigo da humanidade, né? Total. Isso aí sempre existiu, né? Hoje é o Intolerância. cancelamento, né? Isso. Mas no Intolerância. passado, crucificaram Jesus, Justamente. queimavam as pessoas vivas, cortavam as pessoas no Guilhotina. guilhotina, enfim. Dá pra fazer um podcast só sobre comportamento também, né? Tem muitas... É tanto tema. É muito tema, muitas conversas. Mas é isso aí, pessoal. Então, escreve, compartilha, né? Inclusive, o cancelamento só funciona porque as pessoas compartilham. Porque as pessoas curtem, comentam, vai lá. É verdade. Enfim, né? Porque se não tivesse esse engajamento das pessoas Ninguém negativo, iria saber. né? Negativando a pessoa, não ia ter tanta repercussão, né? Então, é o movimento das pessoas unidas, né? Por isso que um país tem medo, né? Um país tem um poder de tirar um presidente, tem um poder de mudar uma república. Enfim, o poder tá na mão das pessoas. O problema é unir as pessoas, né? Com certeza. Parece que quando é uma coisa mais negativa, né? Tipo, martirizar alguém, parece que funciona mais, né? Agora, quando é um pró de uma coisa boa, parece que as pessoas se reúnem menos, né? As pessoas se unem menos, né? Então, não sei. É verdade. Enfim, mas não posso falar mais sobre isso. E pra mim, a melhor maneira de você cancelar alguém é só ignorando. Eu não entendo isso. Se eu não gosto de uma coisa, por que eu vou assistir? Não é simples assim? Só que as pessoas preferem perder o tempo delas assistindo aquilo e tentando inferiorizar a pessoa, né? Pra quê? Comentando. Comentando. Sendo hater. Total. A internet é engraçado, né? Eu tava falando pra minha esposa, Lorena, né? Que... Não, estamos acabando, tá? Mas é porque eu tava falando pras pessoas assim, que, sei lá, vamos supor, eu vou lá e vejo um vídeo seu. Aí eu acho seu óculos feio. Aí eu falo, nossa, que óculos feio. Tipo assim, é meio nada a ver, né? Total. Pra que você vai mandar isso pra uma pessoa, entendeu? As pessoas criam uma liberdade digital, assim, de falar. De falar, que ela não sem falaria ter na vida necessidade. real. Isso. Você entende? Tipo pessoalmente ela não vai falar isso pra você porque ela ficaria sem graça. Mas acontece que no anonimato gera isso. E não é bem o anonimato, né? Não é bem o anonimato. Algumas pessoas até publicamente elas falam a opinião delas, o que não nem interessa pra pessoa saber, entendeu? Ninguém Estranho, nem perguntou. Você não chega pra uma pessoa e fala, você é feia. Mas na internet a pessoa fala, você é feia. Não gostei do seu óculos. Essa barba tá horrível. A minha barba tá feia. Enquanto você tivesse a necessidade de agradá-la, né? A qualquer custo. É estranho, né? Total. Mas é porque talvez é porque a internet é um comportamento massivo, né? É muita gente, né? E aí você vê de tudo, né? Tem de tudo. Sim. Todos os tipos lá. Mas enfim, pessoal. Meu Instagram é Marco Lourenco C, pra quem quiser me seguir. Meu é Lucas Lourencoca. Vai pegar esse Lourencoca. Lourenco CA.
Lourenco CA. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu e até mais. Valeu, gente.